Olá pessoas, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do Foco Acessível. Foco Acessível é um projeto independente sobre design, acessibilidade e inclusão na tecnologia. Eu trago profissionais que têm esse know-how, trabalham no mercado para compartilhar suas dores e suas vitórias aqui dentro, conosco. Eu sou Wagner Beethoven, vou ajudar a conduzir essa conversa. Eu sou um homem de pele branca, tenho cabelo curtos, barba grisalha, tem alguns brincos na orelha, uso óculos de lente corretiva e tenho uma tatuagem no braço esquerdo. Estou usando uma camisa preta com o nome escrito Bowie. Bowie em alusão ao David Bowie, aquele cantor que faleceu, um grande gênio. E aí, e de antemão, eu queria, antes de começar a nossa conversa e apresentar o convidado, eu queria pedir para vocês que estão ouvindo, se ainda não seguem o podcast nas redes sociais, que sigam no Instagram, Blue Sky, TikTok ou LinkedIn. Se você estiver ouvindo essa conversa no Spotify, por favor, considere avaliar o podcast. E se você estiver no YouTube, por favor, considere se inscrever no canal do projeto, comentar, compartilhar e engajar de outra forma, né, como vocês queiram. O projeto, a gente abriu uma porta agora chamada para apoiar, tá? Então, se você quiser apoiar, você entra no endereço focoacessível.com.br/apoie. E aí você pode entender lá como é que você pode apoiar esse projeto. Eu queria apresentar agora o nosso convidado, né? Paulo Aguilera, ele é designer, professor e palestrante, e mentor. Ele tem apenas 15 anos de experiência atuando como temas como UX, Design System, Design Ops, acessibilidade digital e liderança inclusiva. Ele atuou em agências digitais, na startup Conta Azul, em instituições financeiras como Banco Pan, Banco Carrefour e atualmente no Banco Inter. Muito obrigado, Paulo, pela tua disponibilidade. Seja muito bem-vindo. Fala, Wagner, tudo bom? Primeiramente, agradecer também aí o convite. Super prazer. Tô animado aqui pra gente conversar um pouquinho sobre todos os sistemas que você mencionou. E também aproveitando fazer minha autodescrição. Sou um homem de pele clara, uso óculos, formação preta, barba por fazer, cabelo baixinho, com degradê aqui na lateral. Cortei ontem até pra sair aqui bonitão no podcast. Camiseta preta. E no meu fundo aqui tem um fundo de madeira com um relevo para dentro, que é a logo do Inter, né? Que é praticamente um livro aberto, mas não tem nada a ver com livro, porque o símbolo representa as 7 áreas de negócio da empresa, né? Com um fundo laranja. Então, prazer aí, obrigado, Wagner, pelo convite novamente. Vamos conversar aí sobre esses temas relevantes. Maravilha. A gente vai abrir o primeiro bloco, como sempre, entendendo como foi tuas origens e como é tua trajetória até aqui, né? E para começar, eu queria entender como foi tua jornada até aqui e quando foi que a acessibilidade e a inclusão, ela deixou de ser um tema periférico dentro do meio profissional e ele passou a ser centro da tua carreira. Perfeito, Wagner. Bom, quando eu entrei de fato ali no mercado de trabalho, né? Comecei, como você mesmo mencionou, né? Eu iniciei realmente com um estágio numa imobiliária, onde me ajudou bastante a ver a abrangência ali da área de design. Eu estava começando, né? Estava na faculdade ali também de design gráfico. Então, eu atuei tanto no site quanto nas placas ali de aluga-se e vende. Então, eu consegui experimentar um pouquinho mais, né? Ainda não tinha essa perspectiva de acessibilidade. Fui aprender um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo na faculdade, onde a gente falava um pouco mais de desenho universal, mas não era tão... a gente não tinha tanto tempo para aplicar, vamos dizer assim, esse pensamento em todos os projetos que a gente fazia, né? Era um pedacinho ali que o professor destacava, mas enfim, a gente já ficava com isso na cabeça, mas ainda sem tangibilizar tanto, porque eu tive poucos exemplos ali na época. Aí depois eu comecei a entrar para trabalhar em agências digitais, comecei a trabalhar com segmentos diferentes, projetos diferentes. Em uma dessas oportunidades, em uma dessas agências digitais, né, a antiga 2C, que recentemente não, já tem uns anos que ela foi adquirida pela Brivia, teve um cliente específico, que eu não vou me recordar o nome, que gostaria que o site deles fosse acessível. Também, nessa perspectiva dessa empresa, eles não chegaram a dar tanto detalhamento que era esse site acessível que eles queriam, mas em determinado momento chegaram para a equipe de UX e comentaram: gente, precisamos fazer esse site acessível. Quem que está afim de pegar esse desafio para estudar, entender, atuar e também capacitar a agência como um todo? E nesse momento, eu não lembro também, faz muito tempo, né? Mas tanto eu quanto um colega que trabalhava com QA, a gente topou esse desafio, né? Beleza, esse assunto é interessante e nos interessa, né? Então a gente pegou, começou a estudar, começou a ver algumas pessoas referências, né? Eu sempre gosto de falar
que a gente olhou muito ali para a documentação da WCAG para entender, ver o que eram essas boas práticas, essa aplicabilidade nos elementos da interface, né? Se era só uma questão visual, né, dos elementos, se era uma questão de conteúdo, uma questão de código, que aos poucos a gente foi aprendendo. Eu tive muito como referência também inicial, buscando mesmo no Google na época, né? O Marcelo Salles e a Thalita Pagani. Então, no começo eu vi muito conteúdo deles, depois eu comecei a me aproximar e hoje a gente se conhece aí do mercado, a gente se encontra em vários eventos, então fico muito feliz, né, de eu ter conseguido me aproximar também das minhas referências e hoje conseguir dialogar e conversar com elas, né? E desde então a gente pegou, estruturou o material, fizemos o trabalho ali, né, de capacitar a empresa, fizemos uma análise ali do site, as análises heurísticas junto também com uma análise com os critérios da WCAG, claro, com baixo nível de conhecimento ainda, mas a gente já estava, né, tateando ali o que era esse assunto para fazer um entregável. Então foi nesse exato momento que eu entrei e conheci esse mundo da acessibilidade e vi que isso estava completamente correlacionado com o meu trabalho do dia a dia. Porque quando a gente trabalha, né, com UX, a gente está trabalhando para realmente cuidar da experiência como um todo, seja daquela marca, daquele produto, envolvendo as pessoas, né, para que elas tenham uma boa experiência, muito no pilar de clientes, né, que a gente fala muito no dia a dia. E desde então eu tentei compartilhar, né, eu comecei a estudar mais, fui compartilhando, comecei a ser convidado também para alguns eventos, né, e desde então nunca mais parei por onde eu vou também na minha trajetória, né, eu levo esse tema junto comigo porque para mim não tem separação, não é uma outra pessoa, não é um outro cargo, né, é algo que intencionalmente a gente precisa fazer, seguir as boas práticas, entender, testar com pessoas diversas, né? Não só com pessoas que são semelhantes a nós ali no dia a dia, principalmente no trabalho, né? Que a gente sabe que tem muita falta de diversidade em relação a isso. Então, enfim, né? Então foi nesse momento das agências. Daí depois passei por algumas outras agências, depois fui para a Conta Azul. Muito legal que eu trabalhei ali com um produto, né, de ponta a ponta. Era um ambiente muito dinâmico, né? Porque era uma startup, então em uma semana a gente fazia todas essas validações. Trabalhei com pouco ainda com acessibilidade dentro da Conta Azul, até porque era um contexto de startup e a gente sabe que é um contexto desafiador para trabalhar com o tema, tendo em vista que o pessoal quer colocar features e funcionalidades a todo momento ali de uma forma muito rápida, abrindo até mão em alguns momentos da qualidade mesmo, e a acessibilidade entra dentro disso, para, enfim, validar um negócio e tudo mais é super compreensível, né? E depois eu entrei nesse mundo de instituições financeiras, né, passando pelo Banco Pan. Eu entrei como especialista para estruturar o Design System. Lá eu também já comecei a articular algumas iniciativas de acessibilidade, seja uma guilda de acessibilidade, boas práticas já voltadas para os componentes do Design System. Era bem um momento da transição do Sketch para o Figma também. Então a gente já começava a colocar algumas boas práticas ali. Depois eu vou para o Banco Carrefour, onde eu entro como coordenador e também me torno gerente ali, trabalhando cerca de 5 anos dentro dessa experiência, no qual, até o momento da minha carreira, né, foi o meu maior case também de acessibilidade, de sucesso, né, entre outras frentes ali de produto, onde de fato a gente conseguiu implementar essas boas práticas, né, não só na contratação de pessoas diversas, implementação de processos de acessibilidade, processos obrigatórios, né, premissas nas etapas de design, na etapa de QI, na etapa de desenvolvimento, né, e onde a gente foi também reconhecido com algumas premiações que a gente vai falar mais para frente. Então, isso tudo foi fruto também de um ambiente, da cultura da empresa que estava mais aberto para esse tema. E claro que a gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente começa ali com o nosso conhecimento dentro da nossa área, né? Do que está realmente ali no nosso controle, no nosso escopo, que a gente já pode fazer a diferença. Aos pouquinhos a gente vai pegando aliados de outras frentes até a gente conseguir chegar nisso que eu acho que é o sonho de todo mundo que trabalha com acessibilidade, né? Que a empresa como um todo respire, beba e não somente uma área que está tracionando. Vamos falar de acessibilidade. É o time X. Muitas vezes você sabe até o nome da pessoa que está tracionando isso, né? E quando você vê que isso está acontecendo de uma forma orgânica, outras pessoas além de você estar falando, eu acho que esse é o sintoma de que você está fazendo um bom trabalho, que você está indo no caminho certo. E agora mais recente, né? Bem recente, aqui no Inter, a gente está com um foco muito grande ali na evolução, né, do Toranja Design System. E também a gente está trabalhando, né, numa estratégia de acessibilidade dentro desse banco, que é muito mais que um banco, né, dos serviços. Não tem só a parte financeira, né, mas tem outros produtos ali em mercados, que é a empresa também no qual
o maior número, né, de clientes que eu já trabalhei até hoje, né? Atualmente o Inter está com cerca de mais de 40 milhões de clientes. Então o impacto que a gente pode fazer, tanto positivo quanto por negativo, é muito grande, né? Então é um outro desafio, né, que eu estou tendo aqui, que também não tenho dúvida que vai agregar muito aqui para minha carreira. E a nossa ideia é a mesma, né? Continuar fazendo a diferença na vida das pessoas por meio da disciplina de UX e acessibilidade também vai embarcado nisso. Então, falando um pouquinho da minha experiência, seria um pouquinho essa. E daí, durante esse tempo, né? Eu lecionei workshop, cursos, treinamentos, participei de eventos também sobre o tema de acessibilidade, design ops, design system, e são os temas que me movem, né? Eu gosto muito de impactar em escala e eu acho que esses temas trabalham muito bem isso. Então, eu não consigo ver separação entre, por exemplo, o produto do design system, a parte mais processual de escala de design, design ops, e a parte de acessibilidade também. Tudo é escalável, tudo tem que ser escalável. As coisas não podem ser pontuais, né? Já que a gente vai fazer para um fluxo específico, para algum time específico, vamos, beleza, fazer, vamos aprender com isso, mas depois vamos documentar, fazer a governança, capacitar, colocar premissas para que a empresa como um todo beba isso e a gente evolua no nível de maturidade da disciplina de design mesmo. Paulo, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria pedir para que você pudesse explicar para a audiência o que é Design Ops, né? Para quem não chegou assim nesse universo e está entendendo esse termo novo agora. Legal, boa, Wagner. A gente fala tanto no dia a dia, né? Que a gente se acostuma só a falar o termo, né? O próprio termo também não, talvez não ajuda muito, porque é um termo em inglês. No mercado de tecnologia de UX, a gente usa muito esses termos, né? Mas a gente precisa se preocupar realmente, né? Fazer essas traduções para que a gente amplie o nosso público, né? Quando a gente fala de design ops, a gente está falando de operações de design. Então, é praticamente tudo que a gente pode operacionalizar do dia a dia de design, seja de processos, documentações, pessoas, ferramentas, a gestão, a governança disso tudo, para a gente operar em escala. Então, por exemplo, uma etapa que a gente vai fazer um grande discovery, ou um pequeno discovery. Beleza, para a gente fazer esse momento de descoberta, tem uma série de métodos que a gente poderia já utilizar de acordo com cada desafio, né? Seja, por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto ou simplesmente uma melhoria em um funil onde as pessoas, sei lá, tá tendo uma quebra do funil do momento da abertura de conta do nosso aplicativo. Pô, vamos fazer um discovery para entender, vamos pegar essas métricas, vamos conversar com as pessoas, vamos navegar no aplicativo, vamos levantar todas essas dores para ver o que está mais impactando, para daí a gente definir e avançar. Então, todo esse arsenal de ferramentas, métodos, a forma como a gente vai trabalhar no dia a dia, para que a pessoa não precisa sair do zero, aprenda como é que faz aquilo, nós precisamos ter uma base. E depois a gente vai evoluindo isso. Então, pode ser materiais documentados, uma ferramenta que vai agilizar no dia a dia o recrutamento, por exemplo, de teste de usabilidade, a contratação, por exemplo, de uma ferramenta como o Figma, onde a gente consegue centralizar muita coisa ali, tem inteligência artificial embarcada, a gente consegue fazer a gestão das bibliotecas, é uma ferramenta globalmente utilizada, né? Então, tudo isso vai facilitar. Uma outra perspectiva de Ops também, por exemplo, como a gente organiza esses arquivos, o padrão, o modelo, tudo isso a gente pode pensar, a parte de acessibilidade também, documentação, processo, como a gente especifica, enfim, só estou dando alguns exemplos. A parte de conteúdo também, como a gente escreve, qual é o padrão de escrita dos títulos, qual é o tom que a gente usa, qual é a voz da marca do Inter para comunicar dentro do Super App, por exemplo, né? Como que a gente configura e define agentes de inteligência artificial para nos ajudar com essas regras de documentação no dia a dia, né? Entre outras questões também de pessoas que a gente pode falar, como que a gente faz a gestão do PDI do pessoal. Cada liderança vai fazer a sua, né? A gente vai fazer de uma forma unificada, como que isso vai ser feito no momento do comitê da calibragem, o que a gente pode facilitar o nosso dia a dia para no momento dessas decisões que o pessoal for utilizar, seja qual for a etapa do processo e qual for o nível de hierarquia, a gente ganha em tempo, mantém um nível muito bom de qualidade, né, sempre evolutivo, e consiga mensurar isso tudo também para ver se está funcionando. Então, o objetivo é realmente ali a produtividade do time, a qualidade, a consistência, né, entre outras boas práticas de você ter uma estrutura de design ops, né, que pode ser um time, né, com pessoas alocadas, focadas especificamente nisso, ou as próprias pessoas do time trabalhando de forma paralela ou em alguns projetos e iniciativas pontuais, talvez naquelas frentes que mais hoje estão doendo, ou o pessoal investe muito tempo e não tem uma entrega de valor muito grande, né, para atuar nessa frente, né? Então, quando a gente fala de design ops, normalmente é isso. Ele meio que abraça, né, um grande guarda-chuva que a gente pode colocar várias disciplinas aqui dentro
com foco em escala, né? Que é praticamente, chegou uma nova pessoa dentro do time, ela não vai aprender do zero tudo. Ela vai ver já todos os processos, qual é o padrão Inter, por exemplo, né, de fazer as coisas no dia a dia, de toda a parte de processo de design, e ela vai aprender e ela vai seguir aquilo ali. Vai ter o período ali de adaptação, mas ela vai ter um onboard, vamos dizer assim, muito mais rápido do que um time que não se preocupa com essas documentações, processos, ou até mesmo não tem uma estrutura de design ops, né? Então, é realmente um investimento que vale a pena, porque a gente está acelerando todo mundo, está colocando todo mundo na mesma página, a gente vai conseguir comparar também como as pessoas estão utilizando, né, toda essa documentação, premissas, processos, né? E isso facilita no dia a dia. Então, quando a gente fala de design ops, é um pouquinho isso. E quando fala de design system, né, é um pouquinho da sistematização também de como a gente vai desenvolver um novo produto, né? Pegando essas peças, né, os componentes, que tem toda a parte ali dos design tokens também, que são as variáveis de estilos, de cor e tudo mais. Quanto mais eu falo aqui, a gente vai puxando ainda mais termos em inglês, né? Mas enfim, mas é praticamente a gente criar ali a nossa biblioteca de componentes, com documentação, processos, governança, para que as pessoas bebam aquilo ali, tenham um apelo muito forte no momento da prototipação, né, o design system. A gente pode agregar também ali um content system para embarcar todos os padrões de conteúdo ali dentro. A gente pode criar, por exemplo, padrões de gráfico, né? Então, todos os gráficos utilizados pela empresa também podem estar dentro da documentação de um design system. Toda a parte de acessibilidade também pode estar atrelada ao design system, também, enfim, criado uma parte paralela de uma documentação específica de produto mesmo, né, de como a gente trabalha com acessibilidade. É uma parte mais educacional também, de capacitação, a gente pode também embarcar junto. Enfim, tem N vantagens do design system, né, de só ganhar também a produtividade no dia a dia. É usar o tempo de uma forma mais inteligente e estratégica para que os designers, enfim, outras funções e cargos ali dentro do dia a dia, pessoal de brand também, enfim, consigam dedicar mais tempo em etapas mais estratégicas do que somente fazer a parte de prototipação ali, que é muito importante também, né? Para a gente validar, ver se a pessoa realmente está entendendo, está tendo uma boa percepção de usabilidade, de encantamento, entre outros fatores ali, né? Que é onde a gente realmente tangibiliza a interface, caso ela seja uma interface de tela ali, visual dentro de um aplicativo, né? Então é um pouquinho disso, né? Quando a gente fala desses termos em inglês. A explicação é longa, mas é mais simples. Quem está participando desse processo vai absorver tudo isso de maneira muito mais simples, né? Vai meio que é natural quando a base é sólida, né? Ou seja, quando você tem um design ops bem estruturado, né? A base é sólida, o crescimento e o desenvolvimento desse profissional, ele como você falou aí algumas vezes, né? A escala é maior, né? Perfeito. Um termo que você usa muito, e eu já li alguns materiais seus, é cuidar primeiro das pessoas, né? Esse termo, ele é uma frase que você meio que carrega, e aí eu queria saber o que significa essa frase dentro de um dia a dia de um líder, né? Legal, Wagner. Acho que o cuidar primeiro das pessoas, né? Eu vi isso numa camiseta até da HAL Bootcamps pela primeira vez, que depois eu fui até buscar de onde que veio essa frase e tal. Eu não vou lembrar agora, depois eu posso até te passar, Wagner. Mas, enfim, eu queria entender, tá, mas de onde que veio? Quem foi a pessoa que falou? Como que essa pessoa pensava? Em que contexto que foi falado? Para ver se o que eu estou falando conversa com isso ou se eu realmente paro de referenciar, mudo a frase. Tendo em vista que pode significar, né? A gente nunca sabe o contexto de algumas frases que a gente escuta também, né? Mas era realmente uma percepção positiva, realmente, que a frase já mostra, né? A gente cuidar primeiro das pessoas, tendo que vista no nosso dia a dia, são feitos de pessoas, né? A gente está lidando ali com robôs também, inteligência artificial no dia a dia, mas quem opera tudo isso são pessoas. Então, para a empresa ter sucesso, a gente precisa cuidar muito bem das pessoas para que elas queiram ficar aqui, primeiramente, se sintam à vontade para produzir, né, de uma maneira onde que elas realmente gostem de fazer aquilo que elas estão fazendo, queiram compartilhar, queiram fazer isso em conjunto com outras pessoas, né, entendendo realmente o propósito dela estar ali. Então, a gente precisa cuidar realmente das pessoas, né? E o cuidar das pessoas é praticamente te olhar para elas com um olhar genuíno ali de cuidado, né? A gente sabe que o dia a dia é desafiador, é a internet que cai, dá problema na família, né? Problemas familiares, problemas de saúde com a própria pessoa, o cachorrinho também tá ali, o animal, né? Então, como que a gente lida nessas situações? Ou até mesmo uma pessoa tá voltando de gravidez depois de um período, né, de licença, ou tá para sair de gravidez, como que a gente lida nessas situações, né? São muitas as situações que talvez
se a gente não tiver essa perspectiva, a gente simplesmente pode descartar. Ou achar que a pessoa simplesmente está ali para produzir a todo momento. Não vou abrir mão disso. Não vou abrir mão de você trabalhar hoje de tarde porque você está com dor de cabeça. Toma um remédio e vai trabalhar. Né? Tipo, às vezes pode até soar um pouco óbvio isso, né? Mas eu já escutei, já tive lideranças que foi um pouco nessa linha. Numa linha não muito compreensiva. Que daí fere um pouco a parte da confiança, você já não gosta tanto, isso vai ferir a sua produtividade, você vai cogitar provavelmente mudar de empresa. Né? Então isso para mim está muito correlacionado com o ponto da liderança inclusiva, né? Não é aquela liderança que só passa a mão na cabeça. É aquela liderança que entende o momento da pessoa, o que está acontecendo, e vai negociar ali com ela, vai entender aquele momento, né? Então, pô, por exemplo, em algum momento de questão de saúde, a pessoa não tá legal, cara, beleza, né? Tem algum ponto urgente? Vamos alinhar, passa tudo aqui antes para mim, eu te cubro nesse período, conto com você amanhã, se amanhã você não estiver legal também, dá um toque aqui pra gente, vamos conversando, mas na base da transparência. Isso é a forma que eu gosto de liderar. Eu gosto de muita transparência para gerar realmente a confiança. Se você confia em mim, eu confio em você. A partir do momento que essa confiança for quebrada, beleza. Né? A gente vai conversar para entender o que aconteceu ali, mas eu gosto de liderar muito nessa perspectiva. Entender ali o momento da pessoa, equilibrar, obviamente, né, com os compromissos do dia a dia, porque eu acho que o papel da liderança é isso também. Nós não estamos ali simplesmente, né, para ser amigo da pessoa, fazer amizade, só coisas boas. Vão ter os momentos difíceis. A gente sabe que em alguns ambientes e em alguns momentos vão ser momentos de pressão, e a gente também saber controlar isso com um time, para não deixar a pessoa ansiosa, a pessoa não ter algum burnout, né? Eu fico, por exemplo, muito chateado quando eu escuto pessoas próximas a mim, ou pessoas do mercado, ou até mesmo no LinkedIn, dizendo, cara, tive um burnout, tal coisa, por conta de tal pessoa, por conta da, né, tipo assim, ela não era compreensiva, ela me cobrava todo o tempo, ficava fazendo microgerenciamento, né? Eu não gosto de liderar dessa maneira. Então, quando eu falo cuide primeiro das pessoas, é algo nessa linha. Né? As pessoas têm que estar saudáveis, trabalhando ali nos desafios no dia a dia, querer estar ali. Então, a gente precisa equilibrar realmente ali os desafios, com também as agendas ali das pessoas, ter um bom senso muito grande, né? Trabalhar com essa maturidade, dar muito feedback também para a gente conseguir corrigir alguns comportamentos que talvez era comum com outras lideranças ou em outros cenários, mas que lidando com uma liderança inclusiva, eu acho que é nesses momentos, e por isso que eu falo muito da transparência, né? Para gerar confiança e, consequentemente, a gente conseguir resolver todos esses problemas, e quando tiver problema, a pessoa conseguir se abrir para você e você conseguir direcionar da melhor maneira e já resolver na raiz, sem ficar postergando, por exemplo, esses problemas, né? Então, daria para dar N exemplos aqui em relação à liderança inclusiva, mas é um pouquinho isso, né? Então, para a gente chegar nesse estágio também, a gente precisa estudar sobre as pessoas, né? Então, também tem uma questão aí de diversidade, seja de pensamentos, de características, como as pessoas trabalham no dia a dia, comportamento, né? Pessoas introvertidas, extrovertidas, pessoas, enfim, é preciso entender. Quando a gente tenta padronizar todas as pessoas, é aí que a gente cai nessa armadilha, né? Em algumas situações, para a gente fazer uma avaliação, é comum a gente pegar e avaliar. Beleza, ó, cargo sênior, eu vou avaliar todo mundo igual. Não, mas calma aí. São contextos diferentes, né? Daí eu até no mais básico, pô, pessoas em times que estão em contextos diferentes. Aí já muda, tem um pouco dessa mudança do cenário. Lideranças com perfis diferentes, já tem uma outra mudança no cenário. Agora, a pessoa pode ter alguma característica, realmente. Pô, a pessoa tem uma dificuldade muito grande de concentração. Como que a gente vai trabalhar isso? Mas em contrapartida, a pessoa, quando ela pega e foca, ela faz um dos entregáveis mais incríveis que nenhuma outra pessoa da empresa faz. Você pode ter uma decisão simples de falar, putz, beleza, ela não é produtiva o suficiente, porque eu preciso dela produtiva a todo momento, não quero essa pessoa. Ou você entender e colocar essa pessoa num desafio no qual ela vai voar, ela vai brilhar, e você vai entender os momentos que talvez ela não vai conseguir ser produtiva. Então é um pouquinho disso, né? Não padronizar, claro, né? A partir de processos, a forma como a gente vai medir, os critérios, podem até estar padronizados numa planilha, numa lettering da vida, enfim, mas no momento
de a gente fazer essa avaliação justa, essa calibragem, é preciso a própria liderança levantar esses contextos e equilibrar para que não seja injusto, né? Alguma avaliação da pessoa por conta de determinado comportamento que, sei lá, é dela, né? Não é algo que a pessoa pode mudar, né? Às vezes ela pode se atentar, pode evoluir, né? Mas assim, a linha pode ser tênue em alguns momentos disso que eu tô falando, mas quando a liderança realmente se preocupa e conhece a pessoa, a gente consegue fazer isso. Então, assim, é papos recorrentes para entender como que a pessoa gosta de trabalhar, como que ela trabalha, o que é esperado, o alinhamento de expectativas, né? Você conhecer um pouquinho mais profundamente a pessoa, então eu gosto também de trabalhar com algumas dinâmicas de team building para o pessoal se conhecer mais profundamente, falar um pouquinho da carreira dela, se sentir à vontade para falar alguma outra característica, alguma dificuldade que ela tem, ou até mesmo um ponto forte que ela manda super bem, né? Para que a gente consiga fazer essas conexões e, de novo, alocar as pessoas no melhor desafio possível dela, para a gente tirar o melhor dela naquele momento. Vai ter tarefas que talvez não vai ser tão atrativas assim. O mercado de trabalho é assim. A gente não trabalha somente com aquilo que a gente gosta, né? Então a gente precisa realmente ter esse equilíbrio e daí é o desafio, né, de lidar com pessoas no dia a dia, né? Mas só de você ter a escutativa, estar participando de eventos com pessoas diversas, ter também, né, pessoas diversas dentro do seu time para você ir aprendendo com isso, eu acho que esse é o ponto da liderança inclusiva. Você não está estagnado. Cara, você está aberto a aprender, você está entendendo que as pessoas são diversas, trabalham de formas diferentes, e a gente precisa fazer todo mundo trabalhar junto ali e ser produtivo. É um grande desafio? É um grande desafio. Mas só de você estar com a escutativa, né, estar aberto, com a cabeça aberta para isso, eu acho que isso já é um bom sinal de liderança inclusiva, né? Escutar antes de querer ficar falando em cima e, enfim, né, querer ter sempre razão. Eu acho que uma boa liderança é isso, escutar bastante, entender o perfil da pessoa e preparar todo o terreno ali, contar com os seus pares, outras parcerias e aliados dentro da empresa, para que as pessoas consigam performar da melhor maneira, sendo elas mesmas. Tu trouxeste alguns pontos que meio que trouxe um déjà vu para mim. Quando eu participei de uma etapa da minha vida, eu fui líder de time de design, e aí eu cheguei para RH e disse, eu vou escolher quem? Para que se veja, você tem que escolher pessoas que têm características distintas entre elas. Afinal de contas, design, a gente sempre só faz a mesma atividade. E aí a gente recorreu a um teste chamado DISC, né? Que aí você consegue ter pessoas que têm uma análise mais profunda, pessoas mais comunicadoras, comunicativas, pessoas que têm um poder de execução muito maior. Então, a partir disso, eu comecei a identificar que, para atividade X, uma análise de um relatório de pesquisa, eu botava a pessoa mais quietinha. Ela falava pouco, mas o entregável dela era incrível, assim, de uma profundidade maravilhosa. E aí, quando eu precisava de uma atividade que era de comunicação, fazer um workshop, uma facilitação, eu botava aquela pessoa que não tinha muito esforço em falar, que naturalmente ela era isso, sabe? E aí, o meu papel era fazer com que as pessoas, de maneira natural, elas equilibrassem essas habilidades, para que não necessariamente a pessoa só ficasse com aquele ponto desenvolvido, né? A gente tem que tá sempre em equilíbrio sobre isso, né? E aí, outro ponto que você falou é que a inclusão, né, essa diversidade, ela é muito vantajosa para o negócio, né? Então aí a gente chega no máximo, né? Acessibilidade traz inovação, inclusão traz inovação e diversidade, né? De alguma forma, vai fazer com que o negócio da gente vai fazer impulsionar, né? Afinal de contas, são pessoas com cabeças diferentes, né? Que vão fazer a coisa se desenvolver com mais facilidade. Você quer falar alguma coisa, Paulo? Não, perfeito, só tô concordando com você, Wagner, assina embaixo. Maravilha. E aí eu queria pedir licença, Paulo, para que as pessoas que estão ouvindo e tem aquele chefe que gosta de microgerenciar, pegue esse trecho aí, mande para ele, ó, mandei aí, não é indireta não, tá? É só para você abrir mais o coração, ver se você segue essas dicas. E aí, a gente puxando sobre liderança, né? Voltando aqui para a conversa, a gente tem se traz muito esse assunto de liderança inclusiva, né? E aí, eu queria saber quais são os dilemas reais, né? Você trouxe alguns, né? Sobre liderar times diversos e manter entregas de alto impacto, né? Você trabalha com Designer Ops, que a ideia do Designer Ops é trabalhar em escala, né? Fazer com que os profissionais entreguem de maneira mais horizontal possível. E aí, quais são esses desafios, né? Esses dilemas, digamos assim, que você enfrenta nesse dia a dia? Boa, Wagner. Daí até pegando o gancho ali da parte do microgerenciamento, né? Para mim,
Microgerenciar é falta de confiança. Se você não tem a confiança na pessoa, você precisa fazer alguma mudança. Primeiro, eu acho que o ideal seria mesmo conversar ali com o pessoal, né, com a pessoa, entender realmente todas as motivações para ver se vale a pena até deslocar a pessoa para um outro desafio. Se realmente for o caso, também, pô, qualquer coisa, desligar a pessoa, mas ajudar ela numa recolocação. Eu acho que tem que ser isso, tem que estar muito transparente, né? Eu já tive algumas situações também onde eu tive que fazer desligamento das pessoas e eu tentei ao máximo ajudar elas, antes de eu tomar a decisão, recolocar, indicar, né? E jogar limpo com ela, tendo em vista que se a pessoa chega num momento, né, de a gente fazer o desligamento, ela deveria chegar muito alinhada e sem surpresa nisso, né? Tendo em vista que o feedback, até chegar ali, o plano de recuperação e tudo mais, deveria ter sido feito. E não simplesmente do dia para a noite, você nunca falou nada para a pessoa, deu sinais, achou que a pessoa entendeu e, não, ó, foi desligada. Pô, mas como assim, ó? Dei todos os sinais possíveis? Não, tem que ser claro, né? Tem que passar mensagem. Então, de novo, né? A liderança, inclusive, é isso, é escutar, é querer entender a situação, não tomar uma decisão baseada em achismos por conta da falta de comunicação. Eu vejo que a falta de comunicação é um dos grandes problemas das empresas, muitas vezes, né? As pessoas realmente não falam aquilo que elas estão sentindo ou não falam no momento que aconteceu determinada situação que deveria ter dado feedback. E isso é muito ruim, né? Depois dá aquele sentimento, caramba, fui pego de surpresa, né? Uma coisa é, tipo, uma empresa fazer uma demissão em massa com um motivo X, pô, aí sim se foi pego de surpresa, né? Não foi algo que foi planejado ou que, tipo assim, foi a sua liderança que tomou a decisão baseada em A, B, C, D e E. Outra coisa é realmente que tá ali na sua mão no dia a dia, você tá acompanhando, você poderia fazer diferença sim ou não. Às vezes você vai conseguir fazer diferença, às vezes não vai, né? Mas eu gosto muito, de novo, dessa parte da transparência, né? Nem sempre a gente vai conseguir ser o mais transparente possível, mas só de você ter intenção, né, de ser transparente, eu acho que já muda muito o dia a dia e as pessoas percebem isso, né? E liderança é liderar pelo exemplo, né? Não adianta a gente ficar cobrando das pessoas e a gente não fazer. Então, pode até parecer uma frase meio clichê, mas no dia a dia é isso. Se você não faz aquilo que você prega, que você está falando, as pessoas não vão ir atrás disso, né? Então, é um pouco delicado. Você tendo times diversos, já é para ser super positivo, porque assim, quando a gente fala de times diversos, a gente não está só falando, vou trazer uma pessoa com a característica A, uma pessoa com a característica B, C. É trazer também essas pessoas com essas características, mas com o conhecimento que você precisa para tocar o seu dia a dia. Não adianta nada você ter um time diverso, mas o time não está preparado para trabalhar com aqueles temas. Então, realmente, é um desafio, mas é um desafio que a gente precisa, de novo, ter intenção em mudar esse cenário. Tem muita gente diversa boa no mercado. Eu sei que para algumas pessoas pode gerar algum frio na barriga, algum medo, algum risco. Caramba, se eu contratar a pessoa errada, né? Por isso que a gente precisa estar com isso em mente. E, obviamente, as primeiras contratações de algumas características específicas, sei lá, que você nunca trabalhou na vida e talvez não sabe como lidar com as pessoas, se aproxima dessas pessoas, conversa com elas, entende um pouquinho o seu dia a dia. Isso vai quebrando um pouco das barreiras, né? Foi um pouco do que eu fiz. Quando eu comecei a estudar acessibilidade lá na época da agência, eu me aproximei de uma instituição, a Agidev, lá de Joinville, do período que eu morei lá, que é uma instituição focada em pessoas com deficiência visual. Então eu fui lá, conversei, entendi as atividades que eles faziam, entendi um pouco das dores deles em relação à acessibilidade digital, né? Fiz alguns testes de usabilidade com alguns portais e sites para eu entender como que eles navegavam com o leitor de tela, qual leitor de tela. A partir do momento que eu descobri isso do leitor de tela, eu fui lá, comecei a estudar, instalei no meu aplicativo, comecei a navegar. Então ali eu já comecei a pegar algumas situações. Depois comecei a participar de eventos e tudo mais, e comecei a estar no meu círculo um maior número de diversidade, vamos dizer assim, de características. Então, conheci pessoas neurodivergentes, pessoas surdas, pessoas com autismo, enfim, entre outras características, que trabalhando com acessibilidade eu comecei a lidar com elas e trabalhar com elas no dia a dia, discutir sobre esses temas, né? Tem muitas pessoas especialistas no tema que são pessoas com deficiência, né? E de novo, né, a gente está falando de diversidade, não é só pessoas com deficiência, são outras características, pessoas que moram em regiões diferentes,
vão ter vivências diferentes, dores diferentes, né? Até a forma de comunicar é diferente, que enriquece. Quanto mais sotaques diferentes a gente tem, eu acho que é mais interessante. Os regionalismos que a gente tem no Brasil também, os termos, né? Caramba, mas aqui no meu texto aqui eu coloquei o termo X. Meu, nunca saberia que esse termo no Nordeste significa outra coisa que não tem nada a ver. Pô, será que não tem um termo mais neutro que eu poderia usar aqui, sabe? Isso enriquece muito, né? Um exercício, daí falando dos dilemas e desafios, né? A gente pode sim ter desafios. Pensa que, por exemplo, você entrou dentro de uma empresa onde nunca teve uma pessoa, por exemplo, com deficiência auditiva. Você vai lá e contrata essa pessoa pela primeira vez. Não tenha dúvida que vai causar um desconforto, principalmente no time do RH, um desconforto positivo nesse cenário, de que eles não vão saber muito bem lidar. Eu espero que o time do RH, o time de pessoas da sua empresa, seja capacitado o suficiente para receber qualquer tipo de pessoas, né? Mas e quando a gente fala dessa realidade de acessibilidade, a gente sabe que lá na escola a gente já não estudou com pessoas diversas. Foi para a faculdade, afunilou mais ainda, menos pessoas diversas ali no dia a dia. Nos cursos que a gente faz, o pessoal já não fala de acessibilidade, e você também já não vê pessoas diversas, né? Então, isso tudo é só um reflexo do mercado de trabalho, da estrutura das empresas, né? Da desigualdade, né? Em muitos momentos, do preconceito também, né? Então, quando você contrata uma pessoa com uma característica diferente, no qual, diferente entre aspas, né? Porque todo mundo, ninguém é igual a ninguém, cada um tem as suas características, né? Mas quando chega uma pessoa com uma característica que não é comum ou não tem essa diversidade ali dentro da empresa, você vai mexer com o pessoal. Isso vai ser muito rico, porque a galera vai começar a aprender, vai ter uma escutativa, vai querer entender quais são as barreiras para acolher aquela pessoa. As pessoas deveriam, pelo menos, ter esse comportamento, né, e não se fechar. Eu, pelo menos, em todas as oportunidades que eu trabalhei, né, com pessoas diversas, com algumas características em específico, eu sempre dei todo o suporte, tentei capacitar as outras pessoas em volta, e eu também sempre tive o apoio, né, de outras pessoas, né? Então, é um pouquinho disso. O desafio que eu vejo é muito das barreiras do dia a dia, da falta de acessibilidade, da ferramenta contratada que não é acessível via leitor de telas, da agenda institucional da empresa que não tem um intérprete de Libras, porque nunca precisou e agora precisa, e até negociar não é tão simples. Da locomoção dentro do prédio, do escritório presencial, que não foi preparado, né? Tem a acessibilidade até a parte X, depois do escritório não tem mais. Não tem espaço suficiente para uma cadeira de roda entrar, a altura da cadeira não foi feita, né, para encaixar uma cadeira de roda, porque quem projetou não estava com isso em mente. Então, um pouquinho desses os desafios, né? Que a gente sabe que nunca vai ter o ambiente perfeito, né? Mas a gente precisa estar com essa escutativa, essa vontade de fazer a diferença e aprender no meio do caminho. Tirar as barreiras bloqueantes, vamos dizer assim, primeiro, e aos poucos a gente vai adaptando, a gente vai ajustando, a gente vai melhorando esse processo. E assim, fazendo um comparativo com o Design Ops também, uma vez que a gente pegou o problema, esbarrou nesse problema uma vez, se entrar outra pessoa com essa mesma característica, ela vai esbarrar de novo. Atividade repetitiva, a gente precisa tornar isso aqui um padrão, a gente precisa criar um processo, tem que ter um pré-requisito, uma premissa na empresa como um todo, na contratação de pessoas com a característica X, e a gente precisa preparar o ambiente como um todo, não só físico como digital. Então, eu já tive uma série de desafios em relação a isso, né, da acessibilidade via leitor de tela em ferramentas, na parte de educação, de treinamentos, né, dificilmente a gente encontra alguma empresa que tenha um sistema ali de educação de vídeos e treinamentos acessível via leitor de tela ou com Libras. Então, enfim, a gente vai esbarrando em alguns desafios, mas, de novo, sempre disposto, querendo ajudar. Temos o conhecimento, podemos ajudar. As boas práticas é SSS. Conta com a gente, sempre se colocando à disposição, né? Nunca forçando a barra, porque senão é sempre pior, né? Então, enfim, compartilhei um pouquinho aqui algum dos, né, desafios, mas nunca é somente local, né, do seu time, né, porque você vai impactar a empresa como um todo, porque é o posicionamento da empresa em relação a isso. Então, você precisa realmente ter pessoas aliadas em várias áreas, principalmente nas áreas mais específicas ali de pessoas RH, porque são elas que vão conseguir fazer a diferença nesses aspectos gerais, né, da acessibilidade como um todo. Tu trouxesse um ponto aí que quando eu estava fazendo uma seleção, a menina botou assim, sussurro, eu preciso de um intérprete, caso passe para a próxima etapa. Porque para RH disse,
E aí, infelizmente, a gente tem um orçamento para contratar um intérprete, não. Aí eu tive que ser aberto para a menina. Eu disse, olha, infelizmente, a gente não tem infraestrutura para te receber. Então, Triste. falava assim, a gente fala com vergonha, né? Mas fui transparente, né? No final de contas, eu não queria fazer a menina passar por um problema, um constrangimento, uma chateação, na verdade, né? Paulo, e aí você trouxe aí alguns dilemas, mas aí você escreveu um capítulo para o livro Design Imutável. Eu não vou nem arriscar dizer o nome da editora, que só um adendo, antes de mais nada, você falou de diversidade linguística, né? Sobre regiões, né? Quando a gente fala uma letra, a quinta letra do alfabeto, você fala de um jeito, aqui no Nordeste fala de outro, né? Se fala E, a gente fala E. Já no alfabeto já tem diversidade, né? E aí, voltando assim para a pergunta, né? Você trouxe aí, escreveu um livro, né? Chamado um capítulo do livro Design Imutável, o capítulo se chama O Valor Imutável da Liderança Inclusiva, né? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho, né? Não o que está sendo falado no livro, porque afinal de contas eu peço para as pessoas comprarem o livro, né? Que é muito bacana. A editora tem livros incríveis, essa específica, né? E aí, se você puder dizer como é que fala o nome dessa editora para o pessoal. Boa, Wagner. É a editora Brauer. Ela nasceu da parceria também, né? De uma antiga liderança minha, o Vitor Zanini. Eu sempre li isso porque ele foi uma liderança incrível. Foi uma das minhas referências também de como eu gostaria de ser uma liderança, né? Depois, junto com o João, que também foi uma pessoa que trabalhou comigo lá na Conta Azul, super parceiro. E esse livro em específico, né, é uma coletânea de alguns, enfim, de alguns capítulos ali de pessoas que participaram e palestraram no evento da UXConf, que tinha um pouco desse tema, né, design imutável ou mutável, né, para fazer um pouquinho dessa reflexão. E eu quis trazer, né, pela primeira vez, né, no qual também estava me provocando a falar de um tema relacionado, mas não especificamente de acessibilidade ou de design system ou de design ops. Então, o ano de 2000 era uma palestra era um evento que era para ter acontecido em 2024, mas aconteceu só em 2025 por conta das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Então, ele pulou um ano, né? Então, foi o ano no qual eu me provoquei também a compartilhar um pouquinho do que eu acreditava que era liderança, né? Que conecta um pouco com isso, né? O que é uma liderança inclusiva, né? E também comecei a estudar um pouco mais sobre isso, enfim. O livro praticamente fala um pouquinho até de vários exemplos que eu já dei aqui, né? De como ser uma liderança melhor, de como cuidar melhor das pessoas, como ser uma pessoa melhor, né? Tanto é que no final, até da palestra da UXConf, no final ali do livro, eu comento, cara, ser uma liderança inclusiva é ser uma pessoa melhor, porque não tem como você ser uma liderança inclusiva somente no seu dia a dia do trabalho, né? Isso você leva para sua vida, a forma como você lida com as pessoas, né? A forma de você ser gentil com a pessoa, ser educada, se preocupar ali com ela, né? Não olhar somente para o seu umbigo, por exemplo. Então, ali no livro eu dou algumas dicas, né, de como começar, como estudar, o que é de fato liderança inclusiva, né? Que é essa liderança centrada realmente, genuinamente nas pessoas, de promover um ambiente onde as pessoas se sintam produtivas, abraçadas, seguras, para que elas consigam tirar o melhor delas ali, né? Daí é um pouco dos desafios também que a gente comentou aqui durante o papo. Trago alguns exemplos práticos também, que vão muito além também da gente cuidar das pessoas, mas tem coisas, enfim, das ferramentas, tecnologias que a gente utiliza, né? Então ali eu dou alguns exemplos, por exemplo, de uma iniciativa que a gente fez de tá mais voltado ali para acessibilidade, mas tem um impacto nas pessoas, nos clientes, né? Pô, descrever todas as imagens das redes sociais para que o maior número de pessoas consigam consumir aquele seu conteúdo. Uma situação no qual eu vivi no time, né? Essa pessoa não era a minha liderada, mas nós promovemos, né, dentro do time de design, de uma dessas minhas experiências, nós promovemos uma pessoa assim que ela voltou, aliás, um pouquinho antes dela sair de licença maternidade, né? Então, se fosse uma liderança que talvez não se preocupasse tanto com a pessoa, ia falar, putz, por que eu vou perder, vamos dizer assim, esse momento aqui de investimento, sempre que a pessoa vai ficar X meses de licença? Pô, vou dar para alguém que está aqui, que vai estar trabalhando e tudo mais, né? Não, a gente foi, reconheceu porque ela merecia, ela saiu de licença, voltou, continuou trabalhando normalmente, ainda está trabalhando na empresa. Então, de novo, às vezes pode parecer pequeno, mas não é o padrão, não é comum, né? Então, isso já faz, pô, você realmente se preocupou, você foi justo com a pessoa, né? Você não pensou em outros fatores, sei lá, só garantir o seu, sabe, enfim, algum outro fator que você possa ter colocado ali. Então,
esse aí é um dos exemplos que a gente traz também. Entre outras iniciativas, não vou falar todas aqui, porque como você comentou, eu quero que o pessoal compre o livro. Enfim, não necessariamente só comprar o livro, tá, gente? O livro também tem um preço super acessível, mas eu também tenho todo esse texto escrito na íntegra no Medium, tem o vídeo também da apresentação da UX Conf BR, então se alguém quiser assistir também, tanto a palestra quanto o conteúdo escrito ali, pode procurar lá no Medium, @pauloaguilera-filho. E eu coloquei tudo completo ali porque eu gosto de disponibilizar. Tudo que eu faço eu gosto de disponibilizar, gratuito, acessível para todo mundo, porque eu acho que é isso, né? O conhecimento que a gente tem, a gente precisa passar para frente, né? Tem formas e formas, mas a ideia é realmente que o maior número de pessoas leia ali, talvez esse meu texto e fale, caramba, legal, já tenho uma tendência para isso, pô, gostei dessas iniciativas, vou querer, sei lá, estudar mais sobre o tema, fazer diferença no meu dia a dia, né? Porque isso não tem como ser negativo pro seu lado, né? Mas de uma forma muito resumida ali, Wagner, a ideia é provocar realmente as lideranças atuais para ver se de fato elas estão conseguindo fazer isso ou estão só seguindo o dia a dia, padronizando todo mundo, seguindo exemplos muitas vezes negativos de lideranças que elas já tiveram, achando que esse era o correto, né? E muitas vezes não é, né? Então acho que vale essa autocrítica, essa provocação. Então, eu dei alguns exemplos ali de algumas iniciativas que, na minha opinião, né, na minha experiência, são experiências centradas, né, nas pessoas, né, no cuidado ali das pessoas. E no final eu convido ali, né, o pessoal a estar estudando, estar seguindo pessoas diversas nas redes sociais, por exemplo, né? Então, esse exemplo específico das redes sociais eu dei porque a gente sabe que no dia a dia as pessoas passam uma boa parcela do seu tempo nas redes sociais. Seja o Instagram, seja o LinkedIn, seja alguma outra, no TikTok, enfim. Então, como a gente pode intencionalmente tentar mudar o nosso algoritmo, né, seguindo pessoas diversas, para que no nosso dia a dia a gente consuma pessoas diversas, corpos diferentes, pensamentos diferentes no dia a dia, né? Então, é alguma das dicas, né? Assim como participar de eventos também voltado para diversidade, acessibilidade e inclusão, que a gente sempre consegue, né, ver e interagir com mais pessoas diversas, logo a gente começa a pegar e entender outras perspectivas e a gente consegue ser um ser humano melhor ali também, porque nesses eventos, né, seguindo pessoas diversas, sempre vai ter uma perspectiva ali positiva, não tem como de não ser negativo, né? Pô, conheci a pessoa com a característica X pouco chato, não foi uma experiência boa, né? Pô, não tem isso, né? Porque o seu foco, o seu olhar tá ali, cara, quais são as dificuldades dessa pessoa? O que eu posso fazer no meu dia a dia para impactar? Não só ela, mas em escala, para que tudo que eu faça, seja o meu fluxo, seja a minha pesquisa, seja a minha entrevista, o meu teste de usabilidade, o conteúdo que eu estou diagramando aqui na minha interface, seja compreensível, seja acessível, seja disponibilizado para todas essas pessoas e ninguém tenha dificuldade. Deveria ser esse o norte, né? Seja por uma experiência para o cliente final ou para pessoa que está ali no seu time e está querendo trabalhar da melhor maneira, ela quer aprender, ela quer crescer, mas ela precisa ter os meios para isso, ela precisa ter ferramenta, né? Por que algumas pessoas estão tendo uma experiência melhor que as outras? Isso deveria doer muito nas lideranças. Cara, eu não estou fazendo meu papel, não estou conseguindo dar o melhor para essa pessoa, né? Tipo, não estou conseguindo provocar a empresa para ter uma mudança para que ela tenha uma experiência equivalente. Porque alguns têm que se esforçar tanto a mais quanto os outros. E eu vou dar um exemplo. Em agendas onde, por exemplo, pessoas surdas, caso não tenha intérprete de Libras, elas precisam acompanhar a agenda pela legenda. O esforço cognitivo de você acompanhar uma agenda utilizando somente a legenda é muito grande. E o exercício é muito simples de fazer. Conectem aí na agenda, tirem o volume e acompanhem somente pela legenda. Vê se vocês conseguem entender na totalidade. Vai ter palavras ali que vai mudar completamente o contexto, você não vai entender nada. E daí, até você fazer a pergunta, você perdeu o time, porque a legenda já demorou também e o assunto já está lá na frente. Então, são muitos os fatores ali, né, básicos que a gente precisa entender para depois avaliar. Às vezes essa pessoa vai participar de tanta agenda no dia a dia que vai chegar no final do dia, ela não tem cabeça para mais agenda nenhuma. E você marcou uma agenda super estratégica, 5h30 da noite já, né? 5h30 já é noite. Então, como que, de novo, você vai pedir a atenção plena de todo mundo, sendo que as pessoas estão tendo experiências diferentes, né? A gente está favorecendo algumas em relação às outras, mas no final do dia, quando for avaliar, vai avaliar todo mundo com a mesma régua, né? Então, só dando mais um exemplo prático, né? Que, de novo, tendo pessoas diversas ao seu lado, com algumas características, você já vai pegar isso, vai tentar estruturar boas práticas,
para marcar agenda estratégicas mais de manhã, para ter um intérprete de Libras, para quando tem muitas pessoas dentro de uma agenda, cada uma falar por vez, se possível com o seu notebook para pegar na legenda quem é que está falando, né? Evitar termos difíceis em inglês para também a legenda não se atrapalhar. Enfim, a gente poderia dar vários exemplos aqui, mas esse aqui está bem fresco na minha cabeça, porque tem uma pessoa específica que começou no meu time agora, que é uma pessoa surdo-oralizada, e ela já está tendo essa dificuldade, e a gente está preparando todo o material de pós-práticas de reuniões híbridas para compartilhar inicialmente, né, dentro do nosso time, e depois alinhar com o time do RH aqui do Inter para que seja realmente uma política global da empresa, né? Porque eu acho que todo mundo pode estar contratando alguém com determinada característica. Tu trouxesse alguns pontos que aí eu vou chamar Paulo muito provocador, né? Porque trouxe você que está ouvindo e tem líder problemático, né? Que aqui em Pernambuco a gente chama de cabuloso, né? Aquele cara muito cabuloso. Você pode comprar um livro desse e dar para ele, ó, presente aí depois do carnaval para você ler. Provavelmente ele vai se sentir feliz, né? Mas não vai saber se vai ser uma indireta, né? E aí também queria recomendar os livros do Vitor, né? Eles são muito bons para quem não quer seguir a carreira de líder também, né? Para quem quer ser especialista na área, ele é muito bom porque ele ajuda você a desenvolver como profissional, né? Então ajuda a entender como é que o líder vai te avaliar. Então aí você consegue ser mais estratégico, utilizar os seus meios para performar de maneira mais melhor, né? A liderança. Você trouxe uns pontos muito bacanas aí, falando de estratégia, né? Você trouxe como impactar o RH de maneira estratégica através de comunicações com pessoas surdas, né? Como é que você tem conseguido articular a acessibilidade como valor estratégico, né, dentro da empresa, além dessa iniciativa que você trouxe, né? Legal, Wagner. Cara, eu já fiz muita apresentação mesmo com vários tipos de abordagem para públicos diferentes, né? Vendendo, mostrando o valor de fato, né, da acessibilidade para o pessoal entender minimamente ali qual é o impacto, para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais facilitada, sem tantos questionamentos básicos, né? Como por exemplo, tá, mas quantas pessoas utilizam um leitor de tela aqui na nossa empresa para ver se justifica a gente contratar uma pessoa X para trabalhar focado nisso, né? Não faz sentido. Se o seu produto não está acessível, por que você está cobrando um número, sendo que a pessoa não pode, né? Tem uma barreira enorme já no começo, ela não consegue nem entrar. Como que você vai usar isso como métrica para justificar algum futuro investimento, né? Normalmente as métricas e números que eu trago, né? O número da primeiro, aliás, tirando a capa normalmente das minhas apresentações, o meu segundo slide é acessibilidade, é sobre, aliás, o UX, né? User Experience é sobre pessoas. Por quê, né? A gente está falando de pessoas realmente no dia a dia, né? Os clientes são pessoas, né? Com características, vivências diferentes e necessidades e dores diferentes, né? E acessibilidade é exatamente sobre isso. A gente entender essas pessoas, as suas dores, motivações, desejos, enfim, e propor, né, projetar uma experiência que seja a mais fácil de todas para elas. E essa experiência normalmente não necessariamente é somente um único caminho, né? A pessoa pode fazer a mesma coisa de formas diferentes, né? Então a gente precisa realmente pensar fora da caixa ali, pensar de uma maneira mais ampla, né? Então esse normalmente é o meu slide 2 das apresentações, já balizando, galera, acessibilidade é sobre pessoas. Acabou. Não é pessoas com deficiência apenas. Não é pessoas idosas apenas. Não é pessoas com a característica X apenas. Acessibilidade é um grande guarda-chuva que tem todas as características humanas aqui dentro. Algumas têm mais facilidade para navegar em produtos digitais, outras não, né? Muito por conta dessas barreiras e falta de conhecimento. Daí, se a gente for puxando, eu sempre caio lá no ponto que eu trouxe aqui. Quando a gente era pequeno, já não tinha pessoas diversas aqui. Depois a gente avançou, menos ainda, menos, né? Que a gente vai ver que a desigualdade é lá de trás, né? Na parte de educação, do preconceito, enfim, por aí vai. Então, depois de explicar um pouquinho melhor, eu destaco algumas características, né, da população brasileira com números de IBGE, para mostrar o volume em milhões de pessoas, né, tanto no Brasil quanto no mundo, falando um pouquinho, ó, que empresa que não quer ter 34 milhões de clientes na sua base, né? Se eu não me engano, esse é o número da população idosa do Brasil, de acordo com o último censo ali do IBGE. Daí trago o número de pessoas com deficiência, de pessoas negras, né, pretas e pardas,
Eu trago algumas provocações ali para o pessoal entender novamente. Acessibilidade está misturado com diversidade e não tem como a gente separar essas coisas. Não tem o bloco da acessibilidade e o bloco da diversidade, está tudo junto. Então não tem como a gente só falar de boas práticas a ser seguida, como também a gente precisa de pessoas diversas dentro dos times para pegar essas dores já no começo, para não ter que aprender com isso lá na frente e isso facilitar o fluxo, né? Então eu trabalho muito também com essa parte dos números do IBGE, fazendo essas provocações da fatia de mercado, que realmente é uma fatia que cada vez mais empresas estão querendo abraçar, principalmente da população idosa, que é a que mais cresce, né? O pessoal está vivendo cada vez mais, né? E tanto é, dando só um exemplo, né? A própria Prevent Senior, que nasceu super focado no super serviço de atendimento ao público idoso, porque eles viram uma fatia de mercado e estão nadando de braçada nisso daí, né? Porque lá atrás eles já perceberam isso, né? E depois eu trago também números de mercado de consultorias globais, por exemplo, comentando sobre o impacto, né? Onde grandes empresas que investem em questões de temas de diversidade de pessoas com deficiência, questões sociais, entre outras características, o quão mais lucrativas elas são em relação a empresas que não investem em tópicos específicos da diversidade. Assim como também na perspectiva de marcas empregadoras, né? Onde empresas que possuem lideranças inclusivas, as pessoas têm o desejo de trabalhar lá. As pessoas querem ficar mais tempo dentro da empresa, né? Entre outros indicadores. Então, é uma relação com duas perspectivas, né? Das pessoas desejarem aquela empresa, ou seja, quererem entrar nelas, as que estão dentro não quererem sair, porque elas verem um valor além do salário, enfim, delas ali, por conta de ter iniciativas interessantes voltadas para acessibilidade e diversidade, e os indicadores de consultorias como McKinsey, Accenture, mostrando ali todo ano o valor da diversidade. Tem até uma parte específica lá no site deles, onde tem N estudos mostrando empresas que são acompanhadas há mais de um ano, enfim, realmente o retorno disso, né? Que eu sei que não deve ser talvez tão simples a gente fazer essa mensuração, mas no final do dia a gente consegue entender o porquê disso. Só da empresa ter essa mentalidade já é algo diferente. Ela já está pensando de uma maneira diferente. Vão ter novas ideias no projeto. Como você comentou no começo, acessibilidade, diversidade está correlacionado com a inovação. Se você tem pessoas todas com a mesma característica, todos se parecem, todo mundo vai pensar igual, né? Então, quanto mais diversidade a gente pensa diferente, mais ideias diferentes, mais inovação, isso não tenha dúvida que é refletido nos números e essas empresas estão aí para mostrar um pouquinho sobre isso. Então, eu gosto de trabalhar muito nessas duas abordagens, né? Do número da população, oportunidade de mercado, né? De negócio mesmo, né? De você pegar uma fatia. A gente sabe, quando tem um produto acessível no mercado, o pessoal comenta, o pessoal compartilha, eles falam, né? A galera vai atrás, realmente, porque carecem de boas soluções dentro do mercado, né? Ou que apoie determinada causa, né? E, então, enfim, trazendo todo esse pacote e depois a gente mostrando, ó, beleza, você já entendeu o valor disso? Espero que sim, porque o que eu mostrei aqui é puramente uma oportunidade de mercado para você estruturar até uma nova empresa focada em determinadas características que depois você vai abraçar cada vez mais pessoas, né? E depois a gente começa a mostrar o como, né? Beleza, ó, tem algumas documentações, a WCAG, a ABNT, a NBR, enfim, o Gaia, o Orcel, várias documentações que você consegue ou tá em português, ou você consegue traduzir, ou tem alguma outra documentação que já veio e deixou ainda mais acessível essa documentação, que pode ser um pouco mais complexa, né? E começa a trabalhar dentro do seu escopo. É simples, basta querer, precisa ter intencionalidade. O que eu vejo, Wagner, é que muitas pessoas ficam pedindo muito licença, sabe? Meu, mas eu preciso de tal coisa para fazer. Meu, gente, faz o seu trabalho. O seu trabalho já é esperado que você saiba de acessibilidade. Você pode não ser o expert, o especialista, mas o básico, o começo, algumas boas práticas ali padrão, você nem precisa saber que aquilo ali é da WCAG ou de algum outro, ou está relacionado a algum critério. Mas você sabe que, por exemplo, pessoas terão uma dificuldade maior, por exemplo, de leitura com fontes menores do que fontes maiores, certo? Beleza, isso daí tipo, é meio que um senso comum. Por que que você vai prezar por um tamanho de fonte menor? Coloca um tamanho de fonte maior, né? É algo tipo assim, coisa que tipo, é só pensar um pouquinho que você consegue já entender. Parte do contraste de cores. Para que usar tons que a pessoa tem dificuldade? Coloca cores mais contrastantes, né? Enfim.
Normalmente, quando o trabalho do designer, independente se ele é focado em acessibilidade ou não, ele já destrói todos esses problemas que tu está citando, né? Por exemplo, se ele for pensar na hierarquia da informação, se for visualmente bem distribuída, a informação estiver lá, se você tiver princípio de design, de contraste, distribuição, enfim, todos os outros, e não precisa nem citar, né? Como tu bem falou, né? Perfeito. Pode pegar também grandes players de empresas referência, dos aplicativos que você gosta muito de fazer dessas grandes empresas. Dá uma olhadinha, faz um bench. Compara com o aplicativo da sua empresa, o site, os produtos digitais. Pô, mas por que que a Apple usa esse tamanho de fonte aqui? Por que será? Olha o tamanho do time da Apple. Dá uma olhada nas documentações deles. Tem um porquê ali. Eles não estão fazendo porque eles simplesmente querem, né? Eles têm no DNA também esse aspecto aí da boa experiência. E é simples, não tem muita informação. Por que que a gente quer encher de coisa, né? A arquitetura de informação é muito bem estruturada. Tem um padrão, tem um design system ali por trás, né? Então, às vezes, alguns pequenos questionamentos, assim, de crítica mesmo nossa, com um simples benchmark, que é um estudo gratuito praticamente, que está ou no seu celular ou na internet, que você consegue navegar rapidinho para pegar referência, você já sai do zero tranquilamente, sem pedir permissão para ninguém, né? Então, eu gosto muito também nos treinamentos, nas falas, eu falo, cara, começa pelo que está ao seu alcance e vamos, e vai avançando. Vai estudando cada vez mais sobre isso, né? Não tem desculpa para a pessoa não trabalhar e entregar com mais qualidade, né? É uma responsabilidade sua. Se você trabalhar com alguma liderança que valorize esse tema, não tenha dúvida que ela vai pontuar e vai falar, cara, você não está entregando com a qualidade necessária. Eu, pelo menos, quando faço os processos seletivos, eu já coloco como base a experiência com acessibilidade, né? Claro que dependendo ali da senioridade da pessoa, isso eu já fiz uma matriz onde alguns aspectos do conhecimento, comportamental e tudo mais, eu coloquei um tópico lá, experiência com acessibilidade. E as pessoas que tinham essa experiência, para mim, foi fator decisivo de eu seguir com ela e não com outra. Pensa que você já pode estar nesse momento participando de processos seletivos, você não tem nada de acessibilidade, pode ter certeza que quem tiver vai ter um diferencial competitivo no mercado. Essa é a minha perspectiva também quando eu analiso as pessoas. Não sei também se você conhece o termo se amostrar, né? Então aqui eu vou me amostrar, é um jargão local daqui de Pernambuco, então vou me mostrar um pouquinho. Aqui no podcast, no projeto, a gente tem 14 episódios, né? E aí, se você consumir esses 14, uma horinha cada um, garanto que você vai sair do zero para um monte de coisa, né? Que tem um monte de gente falando coisa incrível aqui. Ô, Paulo, tu trouxesse pontos aí, lá no começo você falou de projetos que a gente ia falar durante a conversa, né? Então chegou nesse momento, né? Além de você ser um profissional que tem livro, né? Você é autor de um capítulo, você também é um profissional premiado, né? Eu queria saber que você compartilhasse um pouco sobre esse case, né? Do Banco Carrefour, que foi premiado, né? Para a audiência entender como é esse projeto. Bacana, Wagner. Cara, a gente foi premiado em 2023 no Link Summit, que hoje é o maior evento da América Latina sobre acessibilidade digital. E a gente se sentiu super valorizado, feliz, tendo em vista também que, se eu não me engano, dessa premiação foi a primeira instituição financeira, se eu não me engano, a gente ter conseguido ganhar essa premiação, onde a gente listou no nosso case algumas iniciativas que a gente estava trabalhando, que a gente trabalhou, né, no Banco Carrefour, para promover a acessibilidade. Então, praticamente, a gente mostrou um pouquinho, né, da nossa estratégia de acessibilidade digital. Tem esse Medium também, lá no meu... tem no meu Medium, tem no Medium do Banco Carrefour também, onde a gente cita algumas iniciativas, né, como a estruturação de uma guilda para conversar de forma consistente sobre os desafios da acessibilidade digital da empresa. A gente promoveu também evento, era 2 vezes por ano, a gente chamava de Acessibilidade em Foco, para mostrar a evolução da acessibilidade digital dentro da empresa, não só da perspectiva do aplicativo, né, da evolução do aplicativo, que era o nosso foco maior ali, mas também do tema em relação a CX, atendimento ao cliente, né? A gente começou a agregar outros indicadores ali dentro, porque a acessibilidade não é só a parte digital, né? É realmente um olhar global ali, então tudo que a gente tiver de números a gente trazia. Então foi muito bacana, porque a gente também, por exemplo, quando a gente começou a estratégia, ainda o aplicativo não estava acessível, a gente começou com um pedacinho ali do login, a gente mostrou somente o login.
gente, ó como era antes e como tá agora. E foi numa agenda onde, por exemplo, tinha toda a diretoria, o pessoal de tecnologia, de design, desenvolvimento, entre outras áreas. Então ali o pessoal entendeu o que de fato era acessibilidade especificamente daquele tópico que a gente estava trazendo. E depois o pessoal foi acompanhando a evolução. A gente começou a definir métricas, começou a definir metas de treinamento, enfim, baseado, né, nos números que a gente tinha. Então, foi algo que também começou a virar oficial dentro da empresa, né? Outra iniciativa que a gente teve também foi de começar a apoiar alguns eventos, como, por exemplo, Vagas UX, e alguns eventos de design, como o DEX, o UX Writing Day, também, que é da Mergo, né, que é uma empresa que super valoriza também esse tema de acessibilidade. A gente começou a apoiar com intérprete de Libras. Então, a gente colocava lá o login do Banco Carrefour e a gente fazia um contrato, né, com o intérprete de Libras e a gente emprestava para eles criarem esses conteúdos. Muito para mostrar de novo o nosso posicionamento. Era intencional. A gente não estava só fazendo as coisas dentro da empresa, a gente estava apoiando iniciativas fora para mostrar realmente, cara, a gente está aqui para fazer diferença para o maior número de pessoas. Então, todos os conteúdos desses eventos que a gente apoiou, a gente ampliou o acesso dessas pessoas nesses conteúdos que são super relevantes, né? O Vagas UX é uma das maiores comunidades aí de design, se a gente for parar para pensar, de pessoas que estão migrando, pessoas que estão começando ali, almejando um cargo de júnior, né? Então, eles geram muito conteúdo de capacitação, apoio, intermediação, enfim. Então, foi uma iniciativa que a gente viu um valor muito grande para estar apoiando com essa iniciativa, né? O que mais que a gente fez? A gente teve iniciativas também, né, de estágios afirmativos, contratações afirmativas de pessoas negras, de pessoas com deficiência. Então, é um conjunto de coisas mesmo, documentação que a gente fez de acessibilidade mais específicas, né? Então, mais detalhes tem lá no nosso Medium, mas é um pouco disso, a construção da cultura, ela não pode ser pontual, ela tem que ser consistente. É uma agenda aqui, é uma guilda, é uma documentação, é um evento, é algo que a gente participa e compartilha no LinkedIn, a empresa, as pessoas respiram aquele tema, né? Isso não é só para acessibilidade, é para qualquer tópico que a gente for falar, que a gente quer, de fato, criar uma cultura, né? Precisamos ter consistências nas iniciativas, porque senão a gente vai cair na armadilha de somente na data X, na data oficial da pessoa com deficiência, a gente vai fazer um evento lá. No dia da diversidade, as empresas vão fazer um evento especificamente ali. E isso dá para ver nitidamente quais empresas que fazem isso, né? Então, quem realmente está querendo fazer diferença, está fazendo intencionalmente isso, respirando no dia a dia. A gente fez também uma série de definições ali de teste de acessibilidade em todos os componentes do Design System e um acompanhamento também da entrega da release de todos os produtos do Banco Carrefour. O nosso QA estava plugado lá, não só revisando, mas também capacitando os QAs. Então, no começo, ele teve um trabalho maior, por exemplo, enfim, de pegar todos os pontos e tal, mas ao mesmo tempo que ele fazia análise, ele ia capacitando, ele ia ensinando aquele QA. O que ele pegou, qual era o ponto. Então, depois de X tempo, a pessoa, o nosso QA começou a simplesmente revisar, porque todos os QAs já estavam alinhados. A gente colocou premissas. Então, de novo, quando a gente quer colocar, desenvolver uma cultura, eu acredito muito nas premissas, né? A gente colocar realmente pré-requisitos em várias etapas do processo para que não passe sem aquele nível de qualidade que já foi estabelecido, né? Então, essas e algumas outras iniciativas ali que a gente foi estruturando dentro do Carrefour durante todo esse tempo, né? Eu trabalhei 5 anos ali, né? Claro que no case foi um pouquinho menos, né? Acho que eu estava com 3 anos. Mas a gente colocou no papel, mostrou, contou a história legal, falou também do Design System como uma espinha dorsal, né? Dessa estratégia. E felizmente nós fomos premiados, então foi muito legal, né? A gente fez um barulho grande lá dentro do banco, a gente ganhou o troféuzinho, colocou lá junto nos outros milhares de troféus que tem de vários, enfim, de vários segmentos diferentes. Então, foi muito bacana. E teve uma outra premiação também, da Mais Recente 2025, que nós fomos finalistas. A gente não ganhou o prêmio, né? Mas só de ser finalista eu acho que já é uma grande premiação e reconhecimento do Design System Awards, promovido pela ferramenta Zero Height, que é uma das principais ferramentas de documentação de Design System, onde a gente estava disputando com ninguém, nada menos do que a Salesforce, era uma das nossas concorrentes ali na categoria de documentação de acessibilidade, entre outras grandes da tecnologia ali, né? Então, foi um reconhecimento muito bacana também, né? A gente está presente dentro dessa lista, sendo o único representante brasileiro da competição inteira,
Então, de novo, mostrou um pouquinho, né, da nossa intencionalidade, realmente fazer a diferença. Não foi algo pontual, foi algo realmente consistente. E apesar de não ter ganho, eu acho que só ser finalista junto com essas outras empresas que tem, sei lá, umas 200 vezes 300 vezes o orçamento que a gente tinha lá no Carrefour, a gente conseguiu fazer um impacto positivo muito grande, né, com uma pessoa designer e uma pessoa que é focados em acessibilidade, capacitando, obviamente, todas as outras, e a gente contando, né, com todas as pessoas designers, desenvolvedoras QAs, entre outras áreas parceiras, para realmente fazer a diferença no dia a dia, né? Então, Wagner, foi um pouquinho dessa experiência e, assim, é uma das realizações pessoais que eu tenho conseguido, não a premiação pela premiação, mas receber uma premiação com esse tema, que é um dos temas que eu mais valorizo, assim, né, na minha trajetória profissional. É importante porque, de fato, crava que esse assunto é estratégico, né? Ou seja, está dizendo para a empresa, de fato, quão estratégico é acessibilidade, inclusão e diversidade, né? A gente falou sobre muitos pontos bons, de conquistas e etc. Só que eu queria saber sobre como é que você enxerga o mercado hoje, né? Quais são os avanços que você identificou do começo até agora e quais são as resistências que você ainda enfrenta, né? Legal, Wagner. Olha, do mercado como um todo, vai ser muito baseado em percepção, né? Tendo em vista que a gente vai a alguns eventos, a gente escuta um pouquinho. Quando a gente vai em eventos de acessibilidade, tá tudo perfeito, porque todo mundo que tá ali é a galera que tá fazendo acontecer no mercado, as mesmas pessoas, enfim. Mas assim, eu vejo que teve uma evolução, né, do tema, o tema tá mais presente, né? Até por conta das normas também brasileiras que têm conseguido evoluir, logo cobrado um pouco mais ou até tornado um pouco mais acessível a WCAG para o maior número de pessoas, mas ainda assim é muito difícil a gente ver posições específicas para trabalhar especificamente com acessibilidade aqui no Brasil, né? De novo, vão ser algumas poucas consultorias que têm esses papéis, de algumas poucas empresas que precisam e cobrem essas empresas, né? E, de novo, empresas grandes que provavelmente foram autuadas ou foram multadas e estão correndo atrás ali do prejuízo, né? Nunca, não vou dizer nunca, né? Mas dificilmente estão iniciando por uma perspectiva ética, né, da disciplina. Até porque também a gente vê também um movimento de mais pessoas designers, diretoras e, consequentemente, a gente poderia ter um potencial maior de defender essas posições, mas, infelizmente, também mais pessoas diretoras não significa que essas pessoas tenham um background ou um conhecimento básico no impacto da acessibilidade, né? Então, aquele ponto que a gente estava falando, né, do conhecimento lá de base, da experiência, da falta de diversidade, isso também vai ser escalado para essas outras posições, né? Mas dá uma esperança maior de a gente conseguir avançar mais no tema, né? Então, talvez pegando esses 10 anos que eu tenho trabalhado com acessibilidade, eu vejo que tem avançado, eu escuto de frentes diferentes ou mais pessoas interessadas nesse tema, mas dificilmente essas pessoas trabalhando focadas no cargo como accessibility designer, designer focado em acessibilidade, e sim elas trabalhando em paralelo, né? Beleza, eu sou product designer, mas pô, tenho aqui um conhecimento em acessibilidade. Beleza, eu faço o meu trabalho aqui bem feito, tento influenciar um pouquinho aqui, né? Então eu vejo que tem mais pessoas até pelos cursos, né? Muitos cursos foram criados, muitas pessoas foram capacitadas. Eu acho que as novas gerações também estão vindo com um pouco desse cuidado maior, né, em relação ao meio ambiente. Eu acho que coloca dentro do pacote diversidade, acessibilidade. Aqui no Inter, por exemplo, dando um exemplo, né? Boa parte do time já tinha um conhecimento e interesse com projeto de TCC, de mestrado voltado para acessibilidade, foi algo que me impactou positivamente, né? Então eu vejo um pouquinho dessa leitura do mercado. Estamos evoluindo a passos muito lentos, né? Então eu espero até que com essas novas regras a Lei Brasileira de Inclusão seja atualizada o mais breve possível, linkando ali a BNT, para que de fato a fiscalização pegue mais pesado dentro das empresas, daí consequentemente eu acho que tudo vai acelerar. Temos um aumento também, né, de número de consultorias voltado para acessibilidade, trabalhando e conseguindo evoluir muito bem nisso, né? Mas ainda é muito pouco perto do potencial se a gente for comparar com o mercado lá fora. Então, de novo, estamos evoluindo a passos lentos, mas vemos esperança e cada vez mais pessoas formadas com o potencial de fazer diferença. Eu acredito muito numa virada mais acelerada com lideranças, não só inclusivas, mas com conhecimento técnico e acessibilidade para conseguir fazer essa influência aí de cima para baixo, né? Seja cobrando
as pessoas do seu time, seja capacitando, contratando pessoas específicas, né? Então, é um pouquinho do como eu vejo o mercado atualmente, tá, Wagner? É importante, nesse momento, se fala de quando a liderança muda, né? E aí, quando as cabeças começam a entender de como pode ser prejudicial não abarcar a diversidade humana, né? A gente se prejudica, né? Na verdade, o negócio prejudica a gente. Não, a gente se prejudica de alguma forma, né? Que a gente vai deixar de usar. E afinal de contas, você falou lá no começo, né, a população está envelhecendo, e aí é uma certeza que todo mundo quer, né? Quer envelhecer, né? Ninguém quer morrer cedo, né? E aí, acessibilidade, eu termino toda conversa com isso, né? Acessibilidade cedo ou tarde vai impactar a tua vida, né? Ou seja, no começo da tua vida ou no final a gente vai ter que esbarrar em algum problema, né? Paulo, e aí a gente chega no momento que eu queria falar sobre design system, né? A gente chega num penúltimo bloco de conversa, e aí é nesse momento que as pessoas querem muito o rápido, né? Eu quero uma solução que eu consiga fazer um design system que impacte melhor, que seja mais performático, que seja mais alinhado à minha marca. Eu jogo tokens no AI e a AI me deu o design system inteiro, aquela ferramenta mágica, né? Só que aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre o Banco Inter, né? Você falou, você está trabalhando no Toranja, que é esse design system do Banco Inter. Como é dar sustentação e desenvolvimento internamente, né? Quais são os desafios mais comuns que você enfrenta nesse design system? Legal, Wagner. Ó, chegando aqui no Inter, o interessante de trabalhar em contextos, né, empresas diferentes é isso, né? A diversidade dos desafios, né? Tem gente que fala, você vai trabalhar com design system, você já fez isso, pô, vai ser fácil e tal. Mas o contexto que é muito interessante. E até na época lá que a gente dava o bootcamp, né, de Design Ops, falando, né, de Design System também, tudo que a gente falava era, gente, depende do contexto, depende do contexto. Mas eu vou usar o DS aqui pronto, uma biblioteca pronta, eu vou construir do zero. Depende do contexto, né? E foi interessante chegar aqui no Inter, onde a gente tem uma base muito sólida aqui no Design System, da parte visual, da parte de documentação, né? Enfim, uns processos muito bem organizados. Mas, por exemplo, diferente da minha última oportunidade lá no Carrefour, aqui a gente trabalha com os desenvolvedores dentro do time da estrutura de tecnologia, mas também compartilhados, desenvolvendo features, o que descasa um pouco o ritmo, por exemplo, que a gente tem em relação à parte de design. Então, também é um novo desafio. Antes, no Carrefour, eu tinha os desenvolvedores dentro da minha estrutura e a gente conseguia deixar a esteira praticamente no mesmo tempo, né? Desenhou, fez o discovery, estruturou, fez todas as propriedades, documentou, passou para desenvolvimento, já desenvolveu, alinhou, vamos embora para a próxima, né? Então, eu vejo um cenário, uma perspectiva muito positiva de um lado, no qual eu nunca tinha trabalhado dessa maneira, com a parte do visual, do craft muito bem refinado, né? Com uma oportunidade de evolução muito grande. Um time com conhecimento bem interessante também sobre inteligência artificial, levantando várias oportunidades, conseguindo tirar ideias do papel muito rápido, né? E também com esse desafio da parte de acessibilidade, que é um trabalho que a gente está começando agora, a gente está estruturando, a gente está trazendo pessoas, né, para trabalhar especificamente nisso, fazendo premissas, fazendo os aliados, né, conversando com as outras áreas, para que a gente consiga, né, de novo, construir realmente essa cultura, esse DNA de uma forma intencional, de uma forma consistente, fazendo testes, contratando pessoas diversas, né? Então é o início de uma trajetória aqui no Inter ainda, né? Espero que mais para frente você me convide novamente e eu dê um status que a gente esteja em outro patamar de maturidade em relação a esse assunto, né? Mas o mais importante é a gente ter abertura, né? Aqui no Inter a gente tem abertura, nós temos o cliente como foco, é um dos pilares aqui dentro da empresa, então é questão de tempo mesmo, né? Para a gente conciliar um pouquinho desse valor do negócio, junto com a parte técnica, que é muito importante para a gente avançar com a acessibilidade digital, as pessoas saberem e entenderem quais são os impactos, como fazer, como testar e ver se em produção realmente isso está funcionando, né? Clientes, eu acredito que não vai faltar para a gente testar aqui, né? São muitos clientes mesmo que o Inter tem. Então, é exatamente esse momento que a gente está, de estruturar, melhorar uma parte de processos, melhorar a parte de qualidade também, não só a perspectiva de qualidade, mas também de como a gente faz os entregáveis, né? Melhorar, aprimorar ainda mais, né? Potencializar aquilo que já está bom e estruturar aquilo que talvez ainda nós precisamos de um tempo, né? Para realmente fazer todo esse trabalho,
mas já foi dado o start, vamos dizer assim, né, da perspectiva de acessibilidade e, consequentemente, de qualidade. Então, agora é questão de tempo, realmente, a gente conseguir fazer esses entregáveis e o próprio público já sentir e começar a verbalizar isso, né, nas lojas, no mercado, e a gente utilizar isso aí também a nosso favor, né? Maravilha. E aí eu pergunto a você por que o Toranja e Design System em geral são ferramentas importantes para acessibilidade. Legal. O Design System, ele a gente fala muito que ele é uma espinha dorsal da estratégia de acessibilidade, né? Por quê? A gente está preparando todas as peças de Lego, os templates, né? Enfim, os componentes, já com essas boas práticas, seja da parte visual, de usabilidade, de interação, da parte do código também, fazendo todos os testes. Se for web, a pessoa consegue navegar via teclado, o foco está visível, só dando alguns tópicos, né, de acessibilidade que a gente já consegue trabalhar na parte do Design System. A pessoa consegue interagir via leitor de tela, por exemplo? Foi feito todos esses testes, né? Então, uma vez que a gente faz esses testes, prepara esses componentes, valida e coloca e disponibiliza para os times, a gente tem uma segurança maior que nas peças soltas a gente vai conseguir não vai ter uma barreira de acesso. Aquele elemento vai ser lido, sim ou não, enfim. E depois, na segunda parte, né, da preocupação, é o juntar todas essas peças numa lógica que realmente faça sentido. É a ordem de foco, né, a ordem de leitura dos elementos, é o agrupamento das informações, qual informação vai ser lida em conjunto com a outra, trabalhar os elementos ali na interface também de uma forma visual, que sei lá, que a gente evite carrosséis, né, que não é uma boa prática, ou tornar acessíveis esses carrosséis também, enfim. Ler um elemento ou não, uma imagem, né, as imagens decorativas, enfim, trabalhar isso de acordo com a tecnologia. O web a gente trabalha de um jeito, iOS de outro, Android, ver as similaridades para a gente conseguir construir uma parte da especificação de acessibilidade também, que faz parte do documento de handoff dos designers no dia a dia, né? Não é algo separado, é o conjunto do handoff, faz parte, né, dessa etapa. A gente acompanhar isso com o time de desenvolvimento. Então, em muitos tópicos que eu estou falando aqui, tipo, até ultrapassa o Design System, né? Tem a parte do Design System, mas tem toda uma parte de processo e tudo mais, que normalmente é esse mesmo time que vai tracionar, vai organizar, vai alinhar, vai capacitar os times, né? Então, o Design System, de fato, nos dá uma segurança maior, mas não garante que a interface vai estar acessível. Até porque pode ter pedaços da tela que a pessoa não vai estar utilizando o Design System, né? Ela vai estar usando alguma biblioteca local, ou um componente local, que não necessariamente vai ser o time do Toranja, por exemplo, que vai fazer os testes de usabilidade, aliás, os testes de acessibilidade, para ver se está tudo de acordo com os critérios. Então, tem toda uma responsabilidade do time do Toranja de um lado, e dos próprios times de produto, né, das squads ali, das tribos, com outra. Por isso que não pode ser só um ou outro, tem que ser em conjunto, né? A gente pode talvez começar com o Design System, né? Porque a gente está disponibilizando todas as peças ali para todos os times. E em paralelo, a gente define o processo de especificação de acessibilidade, também passa para todos os times, e vai capacitando o pessoal para entender como que essa especificação deveria ser lida, como que eu interpreto isso e faço. Depois que eu fizer, como é que eu testo para ver se está certo? Então, toda a cadeia, né, da esteira ali de desenvolvimento de produtos digitais precisam estar alinhados sobre esses processos para que no final do dia o cliente seja impactado positivamente com isso. De novo, fazendo o que todo mundo já deveria estar fazendo, mas hoje não faz. Então, não é um trabalho a mais. A gente está fazendo agora o que já deveria ter sido feito, né? A gente só não fez anteriormente, porque a gente não sabia, talvez. Mas agora a gente tem o conhecimento, a gente vai fazer, a gente vai impactar e vai entregar com mais qualidade, né? E aí, nesse mareado tudo que você falou aí, o mais importante é a comunicação, né, entre os times, né? Se eles se comunicarem bem, vão conseguir passar o desenvolvimento bem feito do design do Toranja, do Design System, para os demais produtos, né? E aí vai economizar chamado, vai economizar testes, enfim. A gente está falando, trouxe de comunicação, e aí eu queria perguntar a você, se você observar, falando de formação, né, de profissionais, né? A comunicação que foi dada a você, Paulo, quando era apenas um pequeno padawan lá, aquele Paulinho no começo do Design Assist, da carreira de design, e para o Paulo agora, como é que você imagina que a formação, a comunicação, o ensinamento
estava do começo e como está agora, né? Como é que você vê essa evolução? Sobre acessibilidade especificamente? Boa. Olha, eu vejo muito grande, mas assim, foi algo que também que eu me provoquei atrás. Eu acho que até independente do desafio que eu tive lá na agência, se eu não tivesse conhecido a acessibilidade ali, eu ia conhecer em algum momento e a história ia se repetir, né? Então, se eu pudesse voltar atrás e pudesse ser aquela liderança ou aquele professor, enfim, que foi professora, que não me deu essa dica, eu seria essa pessoa de dar a dica nessa perspectiva. Se eu fosse professor de alguma outra escola, eu falaria isso. Assim como das vezes que eu fui, seja com palestra, seja com curso, eu dificilmente eu deixo de passar e falar sobre esse tema, da importância do tema, não só da acessibilidade, né, mas da diversidade e tópicos relacionados, né. Se for pegar de mercado como um todo, eu acredito que ainda não está sendo falado tanto isso, mas eu acredito talvez um pouquinho mais, né, tendo em vista que até os professores, referentes que vão sendo chamados, eu acredito que já estão mais antenados sobre o assunto de acessibilidade, mas eu vejo que, enfim, evoluiu bastante. Mas eu acho que ainda falta muito isso, essa intencionalidade de querer fazer diferença, não só falar aquilo que está nos livros, o beabá, falar o óbvio, vamos dizer assim, né? Mas sim falar tópicos que realmente fazem a diferença no dia a dia, né? Que vai te dar uma perspectiva diferente, que vai fazer você refletir sobre aquilo, né? Ah, sou UX designer, estou projetando a melhor experiência para as pessoas. Que pessoas? Que características? Certeza que você tá falando pessoas com todas as características possíveis na cabeça ou simplesmente falando pessoas porque você testa. Ah, vou fazer teste de usabilidade. Quem me passa lá eu testo e vai estar ok. Pô, beleza, sou o guardião aqui da experiência, né? Não, não é bem isso, né? Quando a gente começa a provocar, a gente vai ver, cara, beleza, eu tô olhando uma parcela aqui de pessoas que eu tô impactando, mas, meu, tá muito longe de representar, sei lá, a população brasileira. Mas ok, é o tempo que eu tenho aqui e tudo mais, mas, meu, você tem que se provocar, né? Você tem que trazer pessoas diversas, falar com a pessoa recrutadora, ver possíveis clientes dentro da empresa, pessoas próximas com essa característica que você poderia testar, sabe? Enfim, é um pouquinho do que eu acredito aí. O que eu costumo dizer é que as pessoas, elas não necessariamente precisam englobar todas as pessoas desde o primeiro, mas tem que ter planejamento, né? Então, hoje eu vou atacar pessoas idosas, aí daqui a 2 meses, o orçamento, prazo, tempo, a minha capacidade cognitiva só consegue fazer isso, então só vou fazer isso, sabe? Porque senão você acaba endoidando, né? Eu vou ter que atingir todo mundo é muita gente, a equipe é pequena, eu não vou conseguir fazer, fica aquele negócio. E aí, se eu não conseguir fazer, já começa a frustração. Então, vai aos poucos, né? Em algum momento você vai atingir grande parte, né? Perfeito. Só complementar que eu acho que esse ponto é importante que você falou. No começo eu também falava atingir todas as pessoas. Depois que eu comecei a entender que, cara, praticamente é impossível a gente atingir todas as pessoas, eu comecei a usar no meu vocabulário atingir o maior número de pessoas, para realmente a galera não cair nessa, enfim, verbalizar algo que no dia a dia não vai acontecer. Mas é isso aí, como você comentou, cara, se provocar, né? Às vezes, pô, nos meus testes aqui eu vou fazer 10 testes. Pô, pega uma pessoa idosa, pega uma pessoa com a característica X, começa pequeno, você vai começar a entender algumas dores. Daí, indo para a documentação da WCAG, entre outros critérios, você já vai ver que ali está considerando o maior número de características. Logo, uma boa parte dos problemas dos testes que você vai pegar, você já poderia pegar todos aqui na diretrizes. Depois você vai usando alguns para refinar, para trabalhar, vai fazendo o teste, vai melhorando, né? Mas as documentações estão muito para ir, para você não aprender do zero todas as dores que as pessoas têm. Existe um grande conselho, que é a W3C, um conselho global de pessoas que estão estudando sobre acessibilidade, características diferentes, formas diferentes de navegar. Por que a gente não vai nesse atalho? Né? Por que a gente não considera já todas essas boas práticas? E, obviamente, né, isso não descarta que você não precisa ter pessoas no dia a dia para testar. Você precisa sim validar, até porque a W3C está olhando num contexto mais global e você precisa também entender ali as dores, necessidades do seu, enfim, da pessoa que interage com o seu produto. Pensa que o seu aplicativo, por exemplo, pode estar super acessível de forma visual, de forma do código, leitor de tela, mas na parte da escrita, a pessoa não consegue entender o seu produto, não está fácil, está truncado. Do que adiantou você fazer tudo isso? Tem que ser um casamento, né, de todas as boas práticas, não somente de uma parte ou de outra, né? E principalmente da parte de conteúdo, quão relevante é a parte de conteúdo.
pode estar tudo lindo, maravilhoso, acessível, mas se a parte de conteúdo você falhar, acabou o seu aplicativo, acabou o seu produto, a pessoa não vai entender, não vai comprar, não vai converter, não vai interagir. Então, realmente, conteúdo é uma das partes mais importantes de toda e qualquer experiência, porque é o momento da comunicação, a pessoa entender, simplesmente entender, minimamente entender. Então, preze por uma comunicação simples, acessível, né, que qualquer pessoa, independente do seu nível de instrução, por exemplo, ela consiga entender o que é aquilo ali. Seja contratar um produto, interagir, solicitar, fazer uma compra, devolução, enfim. Então, a comunicação realmente é um dos pilares mais básicos mesmo da acessibilidade que a gente precisa valorizar e investir também, né, nessas documentações e boas práticas. E aí, você falou um negócio que a gente tem que facilitar a comunicação de maneira geral, né? A gente só usa aplicativo, a gente só navega em site para obter informação, né? Por exemplo, no teu cenário aí, você está trabalhando em banco. Eu só entro no meu aplicativo de banco para eu pra eu olhar minha conta de banco, ou seja, a informação da minha conta, e para eu movimentar esse dinheiro, sabe? Então, é a parte mais importante. Então, se você não prezar por isso, meu amigo, acabou, se jogou dinheiro muito fora, né? Aí, porque o usuário não vai conseguir obter um básico, né? Que é a comunicação, né? Você trouxe muitos exemplos práticos, né? Mas aí, quais seriam os caminhos práticos que você recomenda para quem quer trabalhar com designer inclusivo, acessível? Como é que você pode recomendar aí para essa turma que quer começar na jornada? Legal, Wagner. Olha, primeiro, né, tem muito conteúdo gratuito, né, tem bons cursos também, mas eu sempre, enfim, né, se você está nesse momento de querendo explorar, estudar mais sobre o tema, provavelmente você quer ter uma confiança maior antes, né, talvez de fazer algum investimento, né, então, realmente, dá uma olhada nas referências do mercado, as pessoas que estão trabalhando, marca um papo, conversa com elas, entende um pouquinho do cenário, né, estuda, obviamente, né, seja no YouTube ou alguns cursos para você pegar a base, entender o que é de fato ali a acessibilidade, essas boas práticas no dia a dia, quais seriam as tarefas no dia a dia. Procure por posições focadas em acessibilidade para ver o que o pessoal pede. Mas assim, tendo em vista, né, a realidade do mercado brasileiro hoje, o que eu sempre indico para as pessoas é estude, continue estudando, não pare de estudar e vai aplicando aos pouquinhos no que está no seu alcance, né? Do que está dentro do seu escopo de trabalho, né? Muitas vezes sem nem falar para as pessoas que aquilo é acessibilidade ou não, né? Vai fazendo, vai aplicando, vai praticando, estuda, pratica, né? Coloca em prática, faz um case, faz algum projetinho, apresenta para sua liderança, apresenta para o seu time, mostra para o pessoal, lista as empresas que estão fazendo acontecer, traz alguns números ali do IBGE para dar uma provocada no pessoal, sabe? Tem muito conteúdo gratuito e quando a gente fala de acessibilidade, normalmente o pessoal é muito parceiro. A comunidade de UX, eu acho que como todo, é muito parceria aberta, né? A de acessibilidade eu acho que é ainda mais, porque tem um valor extra ali dentro desse tema, né? Então, dificilmente, se você convidar alguém para conversar, a pessoa não vai topar ou não vai querer compartilhar alguma dica com você, alguma referência, né? Então, eu iria muito por esse caminho, né? Continue estudando, né? De acordo com enfim, com as suas necessidades ali, com o seu também a questão financeira, né, que você que tiver no seu alcance, vai atuando, né, dentro da sua profissão ali, né, da sua função, aplicando essas boas práticas, tentando influenciar, marcando um papo ali com o pessoal. E quando você vê que está preparado ou vê uma oportunidade muito interessante, você vai estar já com algum case, né, já vai ter praticado no seu dia a dia de trabalho, você não vai estar saindo do zero. Então você vai estar certamente mais preparado para assumir esse desafio. Mas não se frustre caso você não consiga, né, uma posição, ou até mesmo dentro da sua empresa você não consiga fazer grandes projetos. Começa pequeno, faz alguns projetos pessoais, vai aplicando nessas boas práticas, né? O Figma está aí, várias outras ferramentas também de inteligência artificial que pode te ajudar a tirar algumas ideias do papel de forma rápida. Depois você passa e vai ajustando também toda essa parte de acessibilidade, né? Mas enfim, seria essa dica que eu passaria até mesmo para você ir se motivando aos pouquinhos, né? Porque às vezes também no seu trabalho você vai estar atuando num projeto X, com um tema tal, e vai estar utilizando, sei lá, o Design System. Mas às vezes você pode ir lá contribuir com esse time, você pode marcar um papo com o pessoal, puxar uma talk, uma palestra, né, com alguém que fala sobre o tema, daí você já está movimentando, está aprendendo junto, né? O negócio é não parar de estudar e movimentar o assunto, né? E caso realmente, né, for da sua vontade, tiver essa oportunidade de uma vaga, vai para cima e invista muito em network também.
Eu acho que se teve uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito e que me beneficiou depois da minha carreira, lá no começo da minha carreira, foi ter investido tempo em network, em eventos, conhecido muita gente boa, ter conversado, se importado genuinamente, ajudado, ter sido ajudado, né? Tem muitas pessoas que eu conheci lá atrás que até hoje a gente troca ideia, me indicou para outras posições, né? Então, isso também ajuda muito, né? No tema de acessibilidade, não tenha dúvida que se você se destacar, estiver próximo de alguém, a pessoa vê que você está com vontade, tem conhecimento, pô, realmente quer fazer a diferença, se ela tiver uma posição, certamente essa pessoa vai querer conversar com você e você tem uma grande chance aí de ganhar essa posição, né? É importante, né, para qualquer carreira, né? Afinal de contas, a gente só consegue as coisas não necessariamente porque é amigo de alguém, né? Mas porque as pessoas vão lembrar de você, né? Do seu trabalho, do seu bom trabalho, né? Ninguém indica quem é ruim para uma posição, né? Paulo, a gente vai estar chegando aí nos finalmente, né? Eu queria perguntar se você tem, nesse tempo que você está na liderança de times, né, se você pode compartilhar algum exemplo que marcou sua carreira nessa liderança aí. Legal, Vani. Cara, eu tenho dois cases que eu acho que eu queria falar. Um não necessariamente é voltado para acessibilidade, mas é um case mais voltado talvez para liderança inclusiva, acompanhamento, né, de liderança, que foi de um processo afirmativo, né, que uma pessoa entrou dentro da minha equipe. Eu consegui apoiar ela, ela também era uma pessoa super proativa, que facilitou tudo esse rápido aprendizado dela. Então, eu me sinto muito orgulhoso de acompanhar a evolução dessa pessoa, né? Até baseado no que estava no meu alcance, né, naquele período de conseguir conectar algumas pessoas que eu conhecia no mercado para conseguir bolsas de estudo, curso, participação em eventos, né? Essa pessoa ter aproveitado tanto que ela teve um crescimento super rápido, mudou também, enfim, a vida dela e tudo. Eu tô falando em algumas perspectivas, né, de tipo, realmente essa realização profissional para mim é um sentimento muito grande, né? De tipo, putz, você ter conseguido ajudar a pessoa, você deu oportunidade, a pessoa foi junto, sempre pediu por mais desafios, topou, nunca reclamou, foi para cima e hoje ela tá colhendo o fruto disso tudo, né? Então eu ter conseguido acompanhar ela durante boa parte dessa trajetória me orgulha bastante, né? Dessa situação em específico. E o segundo case ali que eu queria comentar era sobre a contratação, né, de uma pessoa com deficiência visual, sendo essa a primeira pessoa com deficiência visual, né, uma pessoa cega, trabalhando dentro de uma empresa como o Grupo Carrefour Brasil, que emprega mais de 150 mil pessoas, né? É um dos maiores empregadores aí do Brasil. E eu ter conseguido mobilizar e contratado essa pessoa num cenário dentro de uma empresa que não estava preparado para isso e ainda assim ter tido o apoio, né, não só dos meus pares, da minha liderança, mas da empresa, para a gente conseguir movimentar e fazer a diferença e conseguir, obviamente, também tirar o melhor dessa pessoa que teve um desempenho incrível também, continua tendo, ela ainda está lá dentro na empresa. Então, me sinto muito orgulhoso também de ter conseguido fazer essa movimentação de ter sido realmente, né, uma pessoa que viu o valor na pessoa independente da sua característica e ela ter correspondido até, enfim, acima das expectativas, tendo em vista o desafio que ela estava alocado no momento. Então, acho que esses dois cases, assim, que, de novo, né, nunca é só de um lado, né, da pessoa querer ou a liderança contratar. Aliás, a maior parte, 90%, é da pessoa realmente aproveitar a oportunidade, fazer a diferença, não ficar colocando muitas barreiras e fazer acontecer, querer crescer mesmo, né? Então, eu me sinto muito feliz e realizado, assim, profissionalmente. Então, são pessoas que eu levo com carinho, converso semanalmente com elas, né? E que quero continuar acompanhando e também impactar positivamente em novas pessoas, né? Porque assim como me ajudaram lá atrás, né? Eu entrei muito na área de UX por conta da que eu conheci, né? A instituição era a IXDA, a Associação Internacional de Design de Interação da época, que tinha os capítulos no Brasil super forte. Então foi por meio dessa associação, enfim, que era uma galera que se juntava para fazer eventos gratuitos, por exemplo, que eu conheci a área e foram super parceiros, alguns eu levo aí para minha vida mesmo, né, como amigos, e então eu tento fazer essa diferença também, né, para outras pessoas, impactando positivamente, para que elas consigam fazer isso aí também, a gente vira uma bola de neve aí positiva, uma pessoa ajudando a outra, né? Então eu queria destacar essas duas situações. Maravilha, e a gente vê o poder de uma liderança que pensa na diversidade, né? E aí, trazendo isso, quanto essas pessoas não mudaram seu jeito de pensar também, né?
mudaram Sim, o Paulo do futuro, né? perfeito. E aí, do momento que você disse, bom, olá, muito obrigado, não lembro qual foi a primeira frase que você falou, até agora você compartilhou um monte de dicas, informação, ideias para as pessoas melhorarem, né, como profissional e como líder, né? Mas aí eu queria oficialmente pedir se você tem indicação de conteúdo, de profissional para acompanhar, de livro, de podcast, de canal, enfim. Legal, Wagner. Vou listar alguns deles aqui, tá? Até fiz a minha colinha aqui, que eu sempre esqueço de alguma coisa, né? Na hora do improviso aqui do ao vivo a gente esquece. Ó, de pessoas, eu vou citar 7 pessoas, tá? E é 7 proposital, porque até a logo do Inter aqui, ó, são 7 áreas de negócio da empresa. E a empresa aqui tem uma superstição forte com o número 7, né? Em relação à sorte e tudo mais, né? Então eu listei 7 pessoas. A primeira, tá? É a Janaína Moreira. Ela é uma pessoa, minha amiga, que já duplou comigo no Bootcamp. A gente já fez evento junto, a gente já gravou curso junto, enfim, a gente sempre troca figurinha. Ela é uma pessoa que, para mim, ela pensa muito fora da curva. Ela é uma gênia, assim mesmo, em relação à profundidade, em relação ao tema de acessibilidade e diversidade. Ela pensa diferente mesmo, né? Isso, para mim, é um dos super diferenciais dela e que me faz estar indicando ela. Então, sigam a Gina Moreira, vocês vão ver que ela tem muita reflexão profunda mesmo em relação a esses temas e que eu acho que agrega muito, né? Eu sempre paro para dar uma lida no conteúdo dela, trocar ideia com ela, de vez em quando mando áudio ali para ela, Jana, me fala um pouquinho sobre o assunto tal, o que você está estudando, né? Que ela está sempre estudando todos os assuntos que estão acontecendo no momento, né? Então, eu vejo ela uma pessoa super estratégica para vocês seguirem, acompanhar e conversar também com ela, tá? Puxem papo com ela, que ela é gente boa demais. A segunda é Liliane Cláudia, também é uma designer, ambas são design. Aliás, deixa eu ver, acho que todo mundo é designer aqui. Não necessariamente, eu vou listar as pessoas que não são designers, tá? A Liliane Cláudia também, designer, super referência à acessibilidade. Ela também é super inquieta em relação a iniciativas, faz provocações, gera conteúdo direto, né? Também já tive a felicidade de duplar com ela em bootcamps, cursos, eventos, entre outras iniciativas paralelas. O terceiro é o Marcelo Salles, né, que para mim foi uma das minhas primeiras referências de acessibilidade, super parceiro também, a gente está sempre em contato, ele tem muita documentação, material bom, de graça, sobre acessibilidade digital, conteúdo mastigado mesmo, né, então eu sempre vou referenciar ele. A Sandiara Pérez, também super referência, seja em iniciativas, empresas que ela trabalhou, liderando também equipes sobre acessibilidade, entre outros temas. Também está sempre presente nos principais eventos. Ana Coentro, que é uma super designer, também trabalhou comigo lá no Banco Carrefour, auxiliou e tracionou muito a estratégia de acessibilidade, também gera conteúdos com certa frequência. Chegou recentemente aqui também no time do Inter para a gente conseguir fazer diferença juntos aqui no tema. A própria Thalita Pagani, aí eu vou pular, né? São 8 aqui, teve um que eu não coloquei, mas a Thalita Pagani que eu referenciei também lá no comecinho como a minha principal referência, né? O próprio livro do Gaia dela, né? Super recomendo também a leitura. Uma série de boas práticas voltadas para pessoas com autismo, mas que se você seguir essas boas práticas vai ser bom para todo mundo, né? Daí agora vou indo para as pessoas que não são designers. Bruno Pulis, super referência em qualidade de software. É um cara também que participou já de curso junto comigo. É uma pessoa que consegue traduzir acessibilidade na parte de tecnologia de uma forma muito facilitada. Ele tem gerado muito conteúdo bom também. Então vale seguir ali tanto a newsletter dele, como o LinkedIn dele, como as redes sociais. E o Maurício Sá, ele não publica tanto assim de conteúdo, mas ele é uma pessoa incrível, que trabalhou comigo lá no Carrefour, também que há qualidade de software. E é um cara que manja demais, tem uma cadência muito boa, sabe explicar. Também já participou de cursos e palestras junto comigo. Ele tem o tom certinho para falar, consegue também se comunicar de uma maneira super acessível, né? Então, gostaria de listar essas pessoas. Claro que tem muitas outras que eu não estou falando aqui, mas eu acredito que em todos os podcasts aí, né, Wagner? Se você fez essa mesma pergunta para as pessoas, acredito que algumas vão se repetir aqui do que eu falei, mas eu espero ter pelo menos colocado mais um nome diferente, um ou dois nomes diferentes aqui para contribuir nessa grande lista. E da parte de eventos, conteúdos e tudo mais, né? Acho que principalmente de eventos, né? O Link Summit, que é hoje, né, o maior evento aí da América Latina sobre acessibilidade digital.
Eu acho que eles trazem conteúdos bem complementares, perspectivas diferentes, né? Não fica só na parte de acessibilidade digital em si. Tem algumas provocações que eles fazem ali. Eu acho que todos os eventos da Mergo sempre tem temas de acessibilidade, né? E tem um cuidado com a acessibilidade, né? Eles investem bastante, não só na diversidade, mas nos recursos, né, de acessibilidade como um todo. Tem o GAAD, né, que é o Dia Global ali da Conscientização sobre Acessibilidade, que acontece uma vez por ano, que normalmente algumas empresas, instituições como a UXPA, né, ou XPA, também uma associação de design de interação que faz também, promove esse evento todo ano, e isso acontece de forma global, né, no mundo inteiro, nesses capítulos. E também, mais recentemente, né, o próprio Banco do Brasil tem feito um evento super legal, que é o Accessibility Day, que eles promovem ali tanto as melhorias que eles têm feito, quanto também outros conteúdos que, enfim, é um evento aberto para compartilhado ali no próprio YouTube, que qualquer pessoa pode se beneficiar, né? E tem um evento internacional, que é o Inclusive Design, que é o ID24, né? Hashtag ID24, que é um super evento referência também, que é frequente profissionais brasileiros palestrarem lá. Então, em relação a conteúdos, eu trago um pouquinho disso, tá? Sigam essas pessoas nas redes sociais, né? Elas vão estar gerando mais documentações, links, referências para vocês. Os eventos são muito bons para a gente aprender, conhecer novas pessoas, novas abordagens, o que o pessoal está fazendo, inovações, tecnologias, né? Então, aqui eu não vou citar nenhum livro específico, mas tem um que eu gosto também, que eu acho que principalmente para quem está começando nessa parte de acessibilidade digital pode ser legal, é do Reinaldo Ferraz, que é Acessibilidade na Web, que é um livro super fácil também de digerir, ele vai explicando bem o beabá ali, né, da acessibilidade, o que é cada coisa e tudo mais, daí depois pode dar um pontapé inicial para outras frentes, né, e enfim. E o podcast Foco Acessível, obviamente, né, para todo mundo estar acompanhando, né, que eu acredito que essas trocas, principalmente de experiências, né, de profissionais que estão atuando dentro da área, eu acho que é sempre muito rico, né. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né, Wagner, que você falou, pô, Paulo, você trouxe vários exemplos da sua experiência, né? Eu acho que é isso que realmente tangibiliza e conecta, tá? Essa é a realidade. É isso que acontece. É difícil, é fácil, o que é os desafios de cada um, né? Acredito que cada pessoa que veio aqui veio de trabalhou com um tema de um contexto diferente, né? Algumas coisas funcionam, outras não, mas eu acho que é isso, né? A gente escutar o maior número de perspectivas para ver quando chegar no momento ali de a gente atuar, a gente conseguir atuar de uma melhor maneira. Você trouxe alguns nomes aqui, e aí alguns nomes falaram, né? O Marcelo Salles falou, a Sandiara falou, a Ana Coentro, tá sendo editado, tá? Eu canto a Ana Coentro, ó, minha conterrânea, eu canto ela para conversar, e aí eu consegui a agenda. O Bruno Pulis, eu já tem conversa aqui, e aí, como você falou, né? O Renato Ferraz também tem, tá? Conversa aqui com ele. Quando a gente traz a realidade, né, a gente desmistifica, né? Quando as pessoas dizem, nossa, acessibilidade é muito complexo, etc. Não, não é. Tá? E aí consigo provar aqui já em algumas horas que não é. Paulo, e aí agora é o momento, né? Eu queria deixar aberto aí um espaço para você falar o que você quiser, fazer seu jabá, né? Como é que as pessoas podem te encontrar e aí o momento é teu. Boa, Wagner. Bom, primeiramente queria, enfim, agradecer de novo o convite, né? Eu acho que como mensagem final aqui sobre acessibilidade acho que é um pouquinho disso do que eu em alguns momentos falei, né? Começa com o que está no seu alcance, acesse, estude as documentações, chame as pessoas para conversar, né? Não fique esperando alguma coisa mágica acontecer ou você ter essa oportunidade dentro da sua empresa, independente de qual sua área de atuação, dá a cara, faça diferente, né? Pensa que muitas pessoas vão estar paradas só esperando alguma coisa acontecer, dê o primeiro passo, né? Provoque sua liderança também em relação ao assunto. Se for necessário, capacite a sua liderança se você vê que isso vai aumentar o impacto. E não fique parado, né? Se você realmente vê valor nessa frente, que eu vejo, o Wagner vê e todas as pessoas do Foco Acessível aqui também têm essa percepção do impacto da acessibilidade, vá em frente, né? Não se frustre nas primeiras barreiras, isso acontece, né? Eu já me chateei com várias coisas que eu já escutei, mas isso eu trouxe como um combustível, né, para que eu continuasse e explorasse novas estratégias para conseguir desafiar o status quo ali, ou pelo menos movimentar e evoluir um pouquinho mais a maturidade daquele assunto com impacto, né? Na próxima experiência vai ser melhor, na outra pode ser não tanto, mas você vai aprendendo nisso tudo como lidar com diferentes stakeholders, cenários, segmentos, né? Então, só reforçando de novo,
comece com o que está ali no seu alcance. E tem muito material bom, gratuito na internet, né? Então, não dê desculpa que falta material para você ter o conhecimento técnico, ter o entendimento para atuar. Não. É só você querer fazer acontecer, vai para cima e conta com a ajuda da comunidade, porque todos esses nomes que a gente falou aqui, eu duvido um que recuse a conversar com você para ver novas estratégias, novas ideias, né? Ou aprender mesmo, né? Não é à toa que eu sou cara de pau. A primeira frase que eu mandei para Paulo foi: E aí, Paulo, vamos conversar, né? Então, estamos aqui hoje para registrar essa conversa, né? Eu queria muito agradecer a você, Paulo, pela disponibilidade, pelo seu tempo e dizer para quem está ouvindo aqui a gente que Foco Acessível está no site focoacessível.com.br, estamos no YouTube, no Deezer, no Spotify e acho que uns 11 serviços de streaming aí espalhados. No site você tem acesso aos links que vou colocar, você tem acesso à transcrição e agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. E lembre-se, acessibilidade cedo ou tarde vai impactar a sua vida.